Todos riram e disseram que ela nunca venderia a velha casa que herdou, mas o que havia lá era inacreditável. Helena Duarte tinha 36 anos e levava uma vida simples em uma pequena comunidade do sertão brasileiro. Todas as manhãs ela acordava antes do sol nascer, preparava um café bem forte e seguia para a grande fazenda onde trabalhava como faxineira havia muitos anos. O serviço era pesado, mas era dali que saía o dinheiro para pagar as contas do mês. Desde que seu marido, Carlos, morreu em um acidente de trabalho 5 anos antes, ela precisou aprender a enfrentar tudo sozinha. A saudade nunca deixou de existir, mas a necessidade fazia com que ela levantasse todos os dias e continuasse em frente. Quem olhava de fora via apenas uma mulher silenciosa, dedicada ao trabalho e sempre pronta para ajudar os outros. Pouca gente imaginava o esforço que ela fazia para manter as contas em dia e não deixar faltar o básico dentro de casa. Mesmo trabalhando muito, quase nunca sobrava dinheiro no fim do mês. Quando algum eletrodoméstico quebrava ou surgia uma despesa inesperada, Helena precisava fazer contas durante dias para descobrir de onde tiraria o valor necessário. Ainda assim, evitava reclamar. Ela acreditava que perder tempo lamentando não mudaria sua situação. Na fazenda, era conhecida por chegar antes de quase todos e sair apenas depois de conferir se tudo estava limpo. Os patrões reconheciam seu compromisso, mas isso nunca significou um aumento de salário que realmente mudasse sua vida. Em uma tarde quente, enquanto terminava de limpar a varanda principal da sede da fazenda, Helena recebeu a notícia de que seu pai havia falecido. Apesar de não morarem juntos fazia muitos anos, ela sempre mantinha contato com ele. Seu Antônio era um homem simples, acostumado à vida no campo e dono de poucas coisas. Depois da morte da esposa, passou a viver sozinho em uma antiga casa de taipa que havia pertencido aos pais dele. Helena saiu às pressas da fazenda e foi para a pequena propriedade onde encontrou alguns vizinhos ajudando nos preparativos para o velório. A despedida foi simples, do jeito que seu pai sempre dizia que queria. Durante todo o dia, Helena ficou lembrando da infância, das poucas colheitas boas que tiveram e das muitas vezes em que a seca castigou a família. Seu Antônio nunca foi um homem rico, mas sempre dizia que a terra merecia respeito, mesmo quando parecia não oferecer nada em troca. Alguns dias depois do enterro, chegou o momento de resolver a documentação da herança. Helena já sabia que o pai não possuía dinheiro guardado nem bens de grande valor. Ainda assim, compareceu ao cartório para finalizar tudo. Quando recebeu os documentos, descobriu que era oficialmente proprietária da velha casa de taipa e da grande extensão de terras secas ao redor dela. Por alguns segundos ficou olhando para aqueles papéis sem saber exatamente o que sentir. Não havia economias, veículos ou qualquer patrimônio que pudesse ajudá-la a reorganizar sua vida financeira. Apenas aquela propriedade esquecida pelo tempo. Assim que a notícia começou a circular, os comentários apareceram rapidamente. Alguns vizinhos diziam que ela havia herdado apenas dor de cabeça. Outros perguntavam rindo: o que faria com um terreno onde quase nada crescia havia tantos anos? Na própria fazenda, alguns colegas comentavam que seria impossível encontrar alguém disposto a comprar um lugar tão abandonado. Helena escutava tudo em silêncio. Não tinha vontade de discutir com ninguém. No fundo, ela também imaginava que aquelas pessoas talvez estivessem certas. Mesmo assim, decidiu tentar vender a propriedade. Procurou um corretor da cidade mais próxima e explicou sua situação. O homem prometeu divulgar o terreno, tirou algumas fotografias e disse que entraria em contato caso aparecesse algum interessado. As semanas passaram sem nenhuma novidade. Depois de quase um mês, o corretor telefonou apenas para dizer que ninguém havia demonstrado interesse. Segundo ele, existiam terras muito melhores sendo vendidas por preços parecidos. Helena agradeceu e desligou sem dizer muita coisa. Dias depois, outro corretor apareceu dizendo que talvez conseguisse encontrar um comprador, mas deixou claro que o valor seria muito baixo. Quando informou a quantia, Helena percebeu que mal conseguiria pagar algumas dívidas acumuladas. Aquela proposta fazia parecer que toda a propriedade valia menos do que um pequeno carro usado. Ela recusou, acreditando que poderia aparecer algo melhor, mas as semanas continuaram passando sem qualquer mudança. Em uma tarde de domingo, resolveu visitar a antiga casa do pai com mais calma. Fazia tempo que não entrava ali.
A construção mostrava sinais claros da passagem dos anos. Parte do telhado precisava de reparos. Algumas janelas estavam tortas e o mato já começava a tomar conta do quintal. Mesmo assim, Helena caminhou pelos cômodos lentamente. Cada canto trazia uma lembrança diferente. A cozinha lembrava os almoços em família quando ela ainda era criança. O quarto onde o pai dormia permanecia praticamente do mesmo jeito. Sobre uma pequena mesa ainda havia um velho rádio que quase não funcionava mais. No quintal, um pé de umbu resistia ao tempo, mesmo cercado pela terra seca. Helena passou alguns minutos parada, observando a paisagem. O silêncio daquele lugar era diferente do movimento constante da fazenda onde trabalhava. Ali parecia que o tempo havia parado. Ela respirou fundo e tentou imaginar quem poderia desejar morar naquele lugar tão distante da cidade. Quanto mais olhava ao redor, mais entendia por que ninguém queria comprar aquelas terras. Ainda assim, alguma coisa fazia com que ela não conseguisse simplesmente abandonar tudo. Talvez fosse a lembrança do pai. Talvez fosse o sentimento de que fechar aquela casa para sempre significaria apagar uma parte importante da própria história. Na manhã seguinte, antes de ir trabalhar, decidiu que faria uma última tentativa. Se ninguém queria comprar a propriedade daquele jeito, pelo menos ela limparia toda a casa antes de colocar uma placa definitiva de venda. Não acreditava que isso mudaria muita coisa, mas queria ter a consciência tranquila de que havia feito tudo o que estava ao seu alcance. Comprou alguns sacos para recolher entulho, separou produtos de limpeza, pegou uma enxada emprestada com um vizinho para cortar o mato do quintal e reservou o próximo fim de semana para começar o serviço. Enquanto voltava para casa naquele dia, Helena não fazia ideia de que aquela simples decisão mudaria completamente sua vida. O que parecia apenas uma limpeza antes de desistir da herança, seria o primeiro passo para descobrir um segredo que permaneceu escondido durante décadas bem debaixo daquela terra que todos diziam não valer absolutamente nada. O fim de semana chegou e Helena acordou ainda mais cedo do que de costume. Enquanto preparava o café, olhou pela janela e pensou na quantidade de trabalho que teria pela frente. Sabia que limpar aquela casa antiga não seria fácil, mas preferia ocupar a cabeça do que continuar pensando nas contas atrasadas e nas preocupações que pareciam aumentar a cada dia. Depois de colocar algumas ferramentas, baldes, panos e produto pequeno carro em um vizinho, ela seguiu. O caminho era conhecido. A estrada de terra levantava poeira a cada curva, e a paisagem era marcada pelo chão seco, por árvores resistentes ao calor e por cercas antigas que pareciam estar ali havia muitos anos. Ao chegar, respirou fundo, abriu o velho cadeado enferrujado do portão e entrou. A casa continuava silenciosa, como se ainda esperasse a volta de seu pai. Helena começou pelo quintal, cortando o mato que já escondia boa parte do caminho até a porta. O calor aumentava rapidamente e o serviço exigia esforço, mas ela seguia determinada. Depois de algumas horas, conseguiu deixar a entrada muito mais limpa. Em seguida, abriu todas as janelas para deixar o ar circular e começou a retirar móveis quebrados, caixas velhas e objetos que já não tinham mais utilidade. A poeira era tanta que, em vários momentos, precisou sair para respirar um pouco antes de continuar. Enquanto organizava um dos quartos, ouviu o barulho de um carro se aproximando pela estrada. Pensou que talvez fosse algum corretor ou algum curioso interessado em saber como estava a propriedade. Pouco depois, um homem desceu de uma caminhonete branca, carregando uma mochila e alguns equipamentos. Helena ficou observando da porta, enquanto ele caminhava até a cerca com um sorriso educado. O homem perguntou se ela era a dona da propriedade. Helena respondeu que sim e perguntou o que ele precisava. Ele se apresentou como Gabriel Nogueira, agrônomo contratado pela fazenda da região para realizar um estudo sobre o solo e as condições da vegetação em várias propriedades próximas. Explicou que havia recebido autorização para passar por algumas áreas vizinhas e perguntou se poderia entrar para observar o terreno. Helena autorizou, dizendo que não havia problema algum. Gabriel agradeceu e começou a caminhar devagar, olhando o chão, algumas pedras espalhadas e anotando informações em um pequeno caderno. Depois de alguns minutos, percebeu que Helena estava carregando praticamente sozinha uma pesada mesa de madeira para fora da casa. Sem pensar duas vezes, deixou seus equipamentos de lado e caminhou até ela. Perguntou se podia ajudar.
Helena respondeu que conseguiria dar conta, mas Gabriel insistiu dizendo que seria mais seguro carregarem juntos. Os dois levantaram o móvel e conseguiram colocá-lo do lado de fora sem dificuldade. Helena agradeceu pela ajuda e comentou que estava tentando limpar tudo antes de desistir definitivamente da propriedade. Gabriel perguntou por que ela falava daquele jeito. Ela contou que havia herdado a casa do pai, mas que ninguém queria comprar aquelas terras. Disse também que todo mundo repetia que aquele lugar não tinha valor e que provavelmente ela perderia tempo tentando encontrar um comprador. Gabriel ouviu tudo com atenção. Em vez de concordar com os comentários que ela já estava acostumada a escutar, respondeu que toda a terra tem uma história e que muitas vezes as pessoas julgam um lugar apenas pela aparência. Helena sorriu discretamente, surpresa por ouvir alguém dizer algo diferente. Eles continuaram conversando enquanto organizavam parte do quintal. Gabriel contou que trabalhava havia muitos anos estudando solos e recursos naturais em diversas regiões do país. Disse que já tinha visto propriedades consideradas inúteis se transformarem completamente depois que alguém resolveu conhecê-las melhor. Helena comentou que gostaria de acreditar nisso, mas que sua realidade era bem diferente. Explicou que trabalhava como faxineira, que ainda sentia muita falta do marido e que quase todo o dinheiro que ganhava era usado para pagar despesas básicas. Gabriel ouviu cada palavra sem interromper. Não fez perguntas desnecessárias, nem tentou dar respostas prontas. Apenas demonstrou respeito pela história que ela contava. Antes de ir embora naquele dia, perguntou se poderia voltar no sábado seguinte para ajudá-la a terminar a limpeza. Helena ficou sem reação por alguns segundos. Não entendia por que um homem que mal a conhecia ofereceria ajuda sem pedir nada em troca. Perguntou quanto ele cobraria pelo serviço. Gabriel sorriu e respondeu que não cobraria absolutamente nada. Disse que estaria na região durante várias semanas por causa do trabalho na fazenda e que ajudar alguém por algumas horas não atrapalharia sua rotina. Helena agradeceu, ainda desconfiada, mas aceitou. Durante a semana seguinte, enquanto trabalhava na fazenda, ela percebeu Gabriel algumas vezes caminhando pelos campos com outros técnicos. Em um dos intervalos, alguns funcionários comentavam que ele era conhecido por ser um profissional sério e muito competente. Também diziam que ele nunca tratava ninguém com arrogância, independentemente da profissão ou da condição financeira. Aquilo fez Helena se sentir mais tranquila. Quando o sábado chegou, Gabriel apareceu exatamente no horário combinado. Levava consigo algumas ferramentas simples e um par de luvas extras para Helena usar. Os dois começaram a organizar os cômodos que ainda estavam cheios de móveis antigos. Cada objeto encontrado parecia guardar uma lembrança diferente da família. Havia fotografias amareladas, panelas antigas, livros bastante desgastados pelo tempo e caixas que não eram abertas havia muitos anos. Enquanto trabalhavam, conversavam sobre assuntos simples. Gabriel contava algumas histórias das cidades onde já havia trabalhado, e Helena falava sobre a infância vivida naquela propriedade ao lado do pai e dos avós. Em vários momentos, os dois riam de pequenas lembranças, e o trabalho pesado parecia ficar mais leve. Pela primeira vez desde a morte do pai, Helena sentiu que conseguia entrar naquela casa sem ser tomada apenas pela tristeza. Conforme as horas passavam, ela percebia que Gabriel enxergava detalhes que ninguém mais parecia notar. Ele observava a posição das árvores mais antigas, analisava o relevo do terreno e fazia perguntas sobre mudanças que haviam acontecido na propriedade ao longo dos anos. Helena respondia tudo o que conseguia lembrar. Já no fim da tarde, enquanto descansavam por alguns minutos na varanda, Gabriel comentou que existiam partes da casa que pareciam diferentes das construções antigas que ele conhecia. Disse que algumas paredes tinham espessuras incomuns e que provavelmente a família havia feito modificações muitos anos antes. Helena respondeu que nunca tinha prestado atenção nisso e que seu pai também nunca comentava sobre reformas antigas. A conversa terminou ali, mas aquela observação ficou na cabeça dos dois. Quando voltaram ao trabalho, decidiram continuar retirando móveis pesados encostados em uma das paredes mais antigas da casa. Nenhum dos dois imaginava que justamente atrás daqueles móveis antigos
começava o caminho para uma descoberta capaz de mudar completamente o destino da propriedade e também o futuro de suas próprias vidas. Na manhã seguinte, Helena e Gabriel voltaram à antiga casa, decididos a continuar exatamente de onde haviam parado. O sol ainda não estava tão forte quando chegaram, e os dois aproveitaram as primeiras horas do dia para mover os móveis mais pesados que permaneciam encostados na parede do fundo da sala. A estante de madeira chamava a atenção por ser muito maior do que os outros móveis da casa. Ela parecia ter sido feita sob medida para aquele lugar e estava tão firme que, por um momento, Helena acreditou que estivesse presa à parede. Gabriel passou a mão pela madeira, observou as laterais e percebeu que havia marcas de antigos parafusos escondidas sob a poeira. Ele comentou que seria melhor retirarem tudo com cuidado para evitar que a estrutura quebrasse. Helena concordou e os dois começaram a remover livros antigos, caixas vazias e alguns objetos esquecidos nas prateleiras. O trabalho era lento porque a madeira estava pesada e bastante desgastada pelo tempo. Depois de quase meia hora de esforço, conseguiram afastar a estante alguns centímetros. Foi nesse momento que Gabriel percebeu uma corrente de ar passando por trás do móvel. Ele parou por um instante, aproximou o rosto da abertura e sentiu claramente o vento vindo do outro lado da parede. Chamou Helena e pediu que ela observasse também. Ela ficou surpresa. Nunca imaginou que existisse um espaço vazio ali. Os dois fizeram mais força e finalmente conseguiram afastar a estante completamente. Atrás dela apareceu uma parede diferente das demais. Enquanto o restante da casa era formado por taipa aparente, aquele trecho tinha tábuas antigas encaixadas de maneira muito cuidadosa. Helena passou a mão sobre a madeira tentando entender o que estava vendo. Gabriel bateu levemente com os dedos e percebeu que o som era oco. Sorriu discretamente e disse que havia alguma coisa escondida atrás daquela estrutura. Helena sentiu o coração acelerar. Durante toda a infância correu por aqueles cômodos e nunca desconfiou da existência daquele espaço. Gabriel examinou as laterais e encontrou uma pequena trava de ferro completamente coberta pela poeira. Depois de limpá-la com um pano, conseguiu girá-la com dificuldade. As tábuas se moveram lentamente, revelando uma pequena porta quase invisível. Helena ficou alguns segundos sem reação. Ela olhava para aquela passagem como se estivesse vendo um pedaço da história da própria família que jamais lhe havia sido contado. Gabriel perguntou se ela queria abrir. Helena respirou fundo, respondeu que sim e empurrou a pequena porta. Um cheiro forte de madeira antiga tomou conta do ambiente. O espaço escondido era pequeno, mas organizado. Não parecia um depósito improvisado. Dava a impressão de que alguém havia preparado tudo com muito cuidado antes de fechar aquela entrada décadas atrás. A luz que entrava pela sala permitia enxergar algumas caixas de madeira, um baú antigo, uma pequena mesa e várias prateleiras. Tudo estava coberto por uma grossa camada de poeira, mas permanecia surpreendentemente conservado. Helena entrou devagar, olhando cada detalhe. Sentia uma mistura de curiosidade e emoção. Era como se estivesse caminhando ao lado do pai e do avô novamente. Sobre uma das prateleiras havia várias fotografias antigas protegidas por envelopes de papel. Ela pegou a primeira com cuidado e reconheceu imediatamente o avô, ainda jovem, ao lado da esposa. Em outra fotografia, aparecia seu pai, ainda criança, brincando exatamente no quintal daquela casa. Helena sorriu ao perceber que nunca tinha visto aquelas imagens. Gabriel observava tudo em silêncio, respeitando aquele momento tão pessoal. Depois de alguns minutos, Helena encontrou uma caixa cheia de documentos antigos. Eram registros da propriedade, recibos de compra de ferramentas, mapas desenhados à mão e anotações feitas com uma letra firme e organizada. Gabriel pediu licença para observar alguns daqueles papéis. Enquanto analisava os mapas, percebeu que vários continham pequenas marcações espalhadas pelo terreno. Algumas tinham datas escritas ao lado. Outras apresentavam números e observações que pareciam indicar medições. Ele comentou que aquilo era muito mais detalhado do que costumava encontrar em propriedades antigas. Helena respondeu que o avô sempre gostou de anotar tudo o que fazia,
mas nunca imaginou que tivesse deixado tanto material guardado. Em seguida, ela abriu o velho baú que permanecia fechado no canto da sala escondida. Dentro, havia roupas antigas muito bem dobradas, alguns objetos pessoais da família e um caderno de capa escura, já bastante desgastado pelo tempo. Helena o pegou com as 2 mãos e soprou cuidadosamente a poeira acumulada. Na primeira página estava escrito apenas um nome: Joaquim Duarte. Era o nome de seu avô. As folhas estavam amareladas, mas a escrita permanecia perfeitamente legível. Helena começou a ler desde o início. As primeiras páginas falavam da rotina da fazenda, das plantações, das dificuldades provocadas pela seca e das esperanças de encontrar dias melhores para a família. Havia relatos simples sobre as colheitas, os animais e as mudanças do clima ao longo dos anos. Gabriel permanecia ao lado, ouvindo enquanto Helena lia alguns trechos em voz alta. Conforme avançavam pelas páginas, perceberam que as anotações ficavam cada vez mais detalhadas. O avô descrevia caminhadas pela propriedade, observações sobre determinadas pedras, diferenças na vegetação e pequenas mudanças na umidade do solo que ele notava em alguns pontos específicos do terreno. Gabriel pediu para examinar melhor aquelas partes. Quanto mais lia, mais interessado ficava. As descrições lembravam observações feitas por alguém que passou anos estudando cuidadosamente a própria terra. Helena chegou às últimas páginas do caderno e encontrou um texto diferente dos anteriores. A letra demonstrava mais pressa, mas continuava bastante clara. Ela respirou fundo antes de começar a leitura. O avô escrevia que, depois de muitos anos observando o comportamento da terra durante os períodos de seca e de chuva, tinha chegado à conclusão de que existia um enorme reservatório de água escondido sob a propriedade. Explicava que jamais conseguiu dinheiro suficiente para contratar uma perfuração que comprovasse sua teoria, mas afirmava ter absoluta confiança nas próprias observações. Também dizia que havia desenhado em um dos mapas o ponto exato onde acreditava que um poço deveria ser aberto. Helena parou a leitura por alguns segundos e olhou para Gabriel sem conseguir dizer uma palavra. Ele estendeu a mão pedindo para ver o mapa citado no caderno. Depois de procurar entre os documentos, encontrou uma folha dobrada várias vezes. Ao abri-la sobre a pequena mesa, percebeu uma marca feita com tinta vermelha em um ponto específico do terreno. Ao lado havia várias anotações sobre profundidade estimada, formação das pedras e direção do relevo. Gabriel aproximou ainda mais o rosto do papel. Aqueles detalhes chamavam sua atenção porque faziam sentido do ponto de vista técnico. Helena voltou ao caderno e continuou lendo. Nas últimas linhas, o avô escrevia que seu maior sonho nunca havia sido enriquecer. O que realmente desejava era ver aquela água abastecendo todas as famílias da comunidade que sofriam com a seca ano após ano. Ele dizia acreditar que um dia alguém da família encontraria aquelas anotações e teria coragem de concluir o trabalho que ele não conseguiu terminar em vida. Quando Helena terminou a leitura, permaneceu alguns instantes em silêncio, segurando o caderno contra o peito. As lembranças do pai e do avô passaram por sua cabeça ao mesmo tempo. Gabriel ainda observava os mapas espalhados sobre a mesa. Quanto mais comparava as anotações, mais percebia que elas seguiam uma lógica muito bem construída. Finalmente levantou os olhos e disse que não podia afirmar que realmente existia água sob aquelas terras, mas também não tinha coragem de chamar aquilo de fantasia. Pela primeira vez desde que chegaram à propriedade, Helena sentiu nascer uma pequena esperança. Ela ainda não sabia se o avô estava certo, mas tinha certeza de uma coisa. Aquela casa escondia muito mais do que lembranças de família, e a descoberta daquele pequeno cômodo acabava de abrir uma porta para um segredo que poderia mudar completamente o destino de todos ao redor daquela terra esquecida. Na manhã seguinte, Helena praticamente não conseguiu se concentrar no trabalho na fazenda. Enquanto limpava os corredores da casa principal, sua cabeça voltava o tempo inteiro para o velho caderno encontrado no cômodo escondido. Cada frase escrita pelo avô parecia ganhar um novo significado. Ela lembrava da segurança com que ele descrevia o ponto onde deveria ser feita a perfuração e também da emoção que sentiu
ao ler que o maior sonho dele era levar água para toda a comunidade. Ao mesmo tempo, uma dúvida insistia em aparecer. E se tudo aquilo estivesse errado? E se o avô tivesse interpretado os sinais da Terra de forma equivocada? Helena não tinha conhecimento suficiente para responder essas perguntas. Por isso, quando terminou o expediente, procurou Gabriel antes que ele deixasse a fazenda. Encontrou o agrônomo organizando alguns equipamentos na caminhonete. Assim que ele a viu, percebeu pela expressão dela que continuava pensando na descoberta do dia anterior. Helena perguntou se ele realmente acreditava que aquelas anotações tinham algum fundamento. Gabriel respondeu com sinceridade que ainda era cedo para tirar qualquer conclusão, mas explicou que havia passado boa parte da noite analisando as fotografias que tirou dos mapas e das páginas do caderno. Quanto mais observava as marcações, mais entendia que o avô dela havia feito registros muito cuidadosos durante vários anos. Não pareciam anotações feitas por impulso. Eram observações repetidas, comparadas e organizadas com bastante lógica. Helena ouviu tudo em silêncio. Aquilo aumentava sua esperança, mas também fazia crescer o medo de se decepcionar. Gabriel então sugeriu que, antes de comentarem qualquer coisa com outras pessoas, os dois analisassem melhor toda a documentação encontrada. Helena concordou imediatamente. Eles marcaram de se encontrar novamente no sábado. Durante os dias seguintes, sem que Helena percebesse, alguém acabou tomando conhecimento da existência dos documentos. Um dos funcionários da fazenda viu Gabriel fotografando antigos mapas e comentou o assunto durante o almoço. Em poucas horas, a conversa já circulava entre trabalhadores, moradores da comunidade e comerciantes da região. Como acontece em cidades pequenas, cada pessoa acrescentava um detalhe diferente à história. Alguns diziam que Helena havia encontrado um tesouro escondido. Outros afirmavam que existia ouro enterrado na propriedade. Havia até quem jurasse que o avô deixara um mapa indicando riquezas esquecidas havia décadas. Nenhuma dessas versões era verdadeira, mas bastaram 2 dias para que a curiosidade tomasse conta da região. Foi justamente nesse momento que o nome de Augusto Farias entrou na história. Augusto era um empresário conhecido em várias cidades do sertão. Dono de empresas ligadas à compra e venda de propriedades rurais, costumava investir em terras que acreditava ter potencial para gerar grandes lucros no futuro. Tinha fama de excelente negociador, mas também era conhecido por aproveitar situações difíceis para comprar propriedades por valores muito abaixo do mercado. Muitas famílias haviam vendido terras para ele depois de enfrentarem problemas financeiros, arrependendo-se algum tempo depois ao descobrir que aquelas áreas valiam muito mais do que imaginavam. Quando Augusto ouviu os comentários sobre a antiga propriedade herdada por Helena, resolveu descobrir pessoalmente o que estava acontecendo. Naquela mesma semana, estacionou sua caminhonete diante da casa simples onde Helena morava. Ela ficou surpresa ao vê-lo. Nunca havia conversado com aquele homem, embora já tivesse ouvido falar dele muitas vezes. Augusto se apresentou com educação, elogiou a tranquilidade da comunidade e disse que soube da herança deixada pelo pai dela. Helena respondeu apenas que realmente havia herdado a propriedade. Então ele explicou que trabalhava comprando terras na região e perguntou se ela ainda tinha interesse em vender. Helena respondeu que sim, mas deixou claro que, antes de tomar qualquer decisão, queria entender melhor algumas coisas encontradas na antiga casa. Ao ouvir essa resposta, Augusto percebeu imediatamente que os boatos provavelmente tinham algum fundamento. Mesmo sem demonstrar preocupação, perguntou de maneira casual o que exatamente ela havia encontrado. Helena respondeu apenas que eram documentos antigos da família. Preferiu não mencionar o caderno nem falar sobre o possível reservatório de água. Augusto sorriu discretamente, mas percebeu que ela escondia alguma informação importante. Então resolveu mudar de estratégia. Disse que conhecia muito bem aquela região e afirmou que aquelas terras nunca tiveram qualquer valor econômico. Comentou que diversos agricultores tentaram produzir alguma coisa por ali e fracassaram por causa da seca. Acrescentou ainda que, se Helena demorasse muito para vender, talvez acabasse ficando com uma propriedade impossível de negociar. Em seguida fez uma proposta. Ofereceu um valor baixo, praticamente igual ao apresentado pelos corretores semanas antes. Helena olhou para o empresário e respondeu que precisava pensar melhor antes de decidir. Augusto insistiu,
dizendo que a oferta não ficaria disponível por muito tempo. Helena agradeceu e encerrou a conversa. Assim que deixou a casa, Augusto ligou para um de seus funcionários e pediu que investigasse discretamente tudo o que pudesse sobre os documentos encontrados na antiga propriedade. 2 dias depois, recebeu a informação de que um agrônomo estava ajudando Helena a analisar mapas antigos deixados pelo avô. Aquilo aumentou ainda mais seu interesse. Enquanto isso, Gabriel voltou à casa de Taipa no sábado combinado. Os dois espalharam novamente os mapas sobre a mesa e passaram horas comparando as anotações. Gabriel utilizou fotografias de satélite da região e fez diversas observações. Em vários momentos demonstrava surpresa com a precisão dos registros feitos pelo avô de Helena décadas atrás. Segundo ele, muitas marcações coincidiam com características naturais do terreno que ainda permaneciam praticamente iguais. Helena observava tudo atentamente, tentando entender as explicações. No fim da tarde, enquanto organizavam os papéis, ouviram o barulho de outro carro se aproximando. Era Augusto novamente. Dessa vez ele apareceu levando uma pasta com documentos. Cumprimentou os dois com simpatia, mas ficou visivelmente incomodado ao perceber Gabriel ali. Depois de uma rápida apresentação, comentou que havia voltado porque realmente tinha interesse em comprar a propriedade. Acrescentou que estava disposto a melhorar um pouco a proposta, mas reforçou que Helena não deveria criar expectativas baseadas em histórias antigas. Disse que agricultores costumavam inventar muitas lendas para explicar fenômenos da natureza e que provavelmente o avô apenas sonhou alto demais. Gabriel permaneceu calado durante alguns instantes, mas resolveu responder quando percebeu que Augusto tentava diminuir o valor das anotações. Explicou que ainda não existia nenhuma comprovação definitiva, porém os registros encontrados eram bastante organizados e mereciam uma investigação séria antes de qualquer decisão sobre a venda da propriedade. Augusto sorriu de forma discreta e perguntou ao agrônomo se ele realmente acreditava que um agricultor sem formação técnica poderia ter descoberto um grande reservatório subterrâneo apenas observando a terra. Gabriel respondeu que conhecimento não depende apenas de diplomas. Disse que muitos agricultores passam a vida inteira estudando o próprio terreno na prática e desenvolvem uma percepção que merece respeito. A resposta deixou Augusto claramente contrariado. Percebendo que não conseguiria convencer Helena naquele momento, ele guardou os documentos na pasta e disse apenas que ela estava desperdiçando uma oportunidade. Antes de entrar na caminhonete, lançou um último olhar para a antiga casa e afirmou que, quando descobrisse que tudo aquilo não passava de uma ilusão, provavelmente já seria tarde para aceitar sua oferta. Depois, foi embora, levantando uma grande nuvem de poeira na estrada. Helena ficou observando o veículo desaparecer ao longe. Gabriel percebeu que ela estava preocupada e perguntou no que estava pensando. Ela respondeu que não entendia por que um empresário tão experiente demonstrava tanto interesse por uma propriedade que, segundo ele mesmo, não tinha valor algum. Gabriel olhou novamente para os mapas espalhados sobre a mesa e respondeu que essa talvez fosse exatamente a pergunta mais importante que eles precisavam responder antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro daquelas terras. Depois da segunda visita de Augusto, Helena passou a enxergar a situação de um jeito diferente. Até poucos dias antes, ela acreditava que aquela propriedade era apenas um problema que precisava resolver para seguir com a vida. Agora, pela primeira vez, tinha a sensação de que existia alguma coisa escondida por trás do interesse repentino daquele empresário. Mesmo assim, ela ainda não conseguia afastar as dúvidas. Quando deitava para dormir, pensava no que aconteceria se gastasse tempo e dinheiro tentando provar que o avô estava certo e, no fim, descobrisse que tudo não passava de um grande engano. No dia seguinte, voltou ao trabalho na fazenda como fazia todos os dias. Enquanto limpava os quartos da casa principal, percebeu que alguns funcionários paravam de conversar quando ela passava. Outros olhavam discretamente em sua direção e voltavam a falar em voz baixa. Durante o intervalo do almoço, uma das cozinheiras se aproximou sorrindo e perguntou se era verdade que ela tinha encontrado um mapa do tesouro escondido na antiga casa do pai. Helena respondeu que aquilo era apenas um boato e explicou que havia encontrado documentos antigos da família. A mulher riu e comentou que, de qualquer maneira, já existiam pessoas dizendo que Helena ficaria rica da noite para o dia. Poucos minutos depois,
Outro funcionário interrompeu a conversa afirmando que tudo aquilo era perda de tempo, porque aquela terra nunca produziu nada além de prejuízo. Outros concordaram imediatamente. Um deles chegou a dizer que conhecia aquela região desde criança e que jamais tinha visto um lugar tão seco. Helena preferiu não discutir. Apenas terminou o almoço em silêncio e voltou ao trabalho. No fim da tarde, encontrou Gabriel perto dos galpões da fazenda. Ele percebeu pela expressão dela que alguma coisa a incomodava. Os dois caminharam até uma área mais tranquila, longe da movimentação dos funcionários. Helena contou sobre os comentários que vinha ouvindo desde que a notícia dos documentos começou a circular. Disse que estava cansada de escutar pessoas dizendo que ela estava sendo enganada pelas próprias esperanças. Gabriel ouviu tudo com calma e respondeu que era normal encontrar desconfiança quando surgia uma ideia diferente daquilo em que todos sempre acreditaram. Explicou que a maioria das pessoas costuma formar opinião apenas observando a superfície das coisas. Segundo ele, ninguém conhecia melhor aquela propriedade do que o homem que passou a vida inteira caminhando por ela, observando o comportamento da terra durante décadas. Helena perguntou se isso era suficiente para acreditar na existência do reservatório. Gabriel respondeu que acreditar não bastava. Era preciso reunir provas. Por isso decidiu levar cópias dos mapas e das anotações para analisá-los com ainda mais cuidado. Durante vários dias, ele comparou os registros antigos com levantamentos modernos da região. Utilizou fotografias aéreas, informações geológicas e dados públicos sobre formações subterrâneas existentes em municípios próximos. Quanto mais pesquisava, mais impressionado ficava. As observações feitas pelo avô de Helena coincidiam com diversos detalhes técnicos que dificilmente seriam fruto de acaso. Em uma das noites, Gabriel ligou para Helena pedindo que ela fosse até a antiga casa no sábado pela manhã. Quando chegaram ao local, espalhou novamente os mapas sobre a mesa e começou a explicar tudo o que havia descoberto. Mostrou que determinadas elevações do terreno, a posição de antigas árvores e até pequenas diferenças na vegetação indicavam a possibilidade de existir água em profundidade. Helena acompanhava tudo atentamente, mesmo sem entender completamente os termos usados por ele. Gabriel percebeu isso e passou a explicar de maneira mais simples. Disse que o avô dela provavelmente havia observado durante muitos anos pequenos sinais que quase ninguém prestava atenção. Explicou que certas plantas sobreviviam melhor em determinados pontos do terreno. Algumas pedras apresentavam características diferentes e o relevo ajudava a indicar o caminho percorrido pela água sob a terra. Helena ficou emocionada ao perceber que o avô talvez tivesse realmente descoberto algo importante, apenas usando a experiência adquirida durante toda a vida. Enquanto conversavam, ouviram novamente um veículo se aproximando da propriedade. Helena olhou pela janela e reconheceu imediatamente a caminhonete de Augusto. Desta vez ele não veio sozinho. Estava acompanhado por 2 homens vestidos com roupas sociais. Assim que desceu do veículo, cumprimentou Helena com simpatia exagerada e apresentou seus acompanhantes como representantes de uma empresa interessada em investir na região. Disse que havia pensado bastante desde a última conversa e que resolvera trazer uma proposta muito melhor. Um dos homens abriu uma pasta e colocou vários documentos sobre a mesa. Augusto então informou um valor muito superior ao oferecido anteriormente. A quantia era suficiente para que Helena comprasse uma boa casa na cidade, quitasse todas as dívidas e ainda guardasse dinheiro para viver com tranquilidade durante muito tempo. Helena ficou surpresa. Nunca tinha imaginado ouvir uma proposta tão alta por uma propriedade que todos diziam não valer nada. Percebendo sua reação, Augusto aproveitou para reforçar que aquela era uma oportunidade única. Disse que investidores mudavam de ideia rapidamente e que talvez ninguém voltasse a oferecer um valor parecido no futuro. Gabriel permaneceu em silêncio observando a conversa. Quando Augusto terminou de falar, Helena perguntou diretamente por que uma empresa estava disposta a pagar tanto por um terreno seco e abandonado. O empresário respondeu que pretendia desenvolver projetos agrícolas de longo prazo e que precisava adquirir várias áreas vizinhas. A explicação parecia convincente, mas Gabriel percebeu uma contradição. Dias antes, o próprio Augusto havia afirmado que aquelas terras não tinham qualquer valor para a produção. Agora dizia exatamente o contrário.
Depois que os visitantes foram embora, Gabriel comentou essa mudança de discurso. Helena também havia percebido. Pela primeira vez, começou a acreditar que Augusto escondia o verdadeiro motivo de tanto interesse pela propriedade. Nos dias seguintes, as tentativas de pressão aumentaram. Corretores apareciam sem avisar, oferecendo novas propostas. Pessoas que ela mal conhecia perguntavam quando assinaria a venda. Alguns vizinhos começaram a dizer que Helena estava ficando gananciosa por não aceitar logo tanto dinheiro. Na fazenda, surgiram comentários de que ela estava sendo manipulada por Gabriel. Chegaram até a espalhar que o agrônomo pretendia ficar com parte da propriedade depois da descoberta. Quando Helena ouviu esse boato, ficou profundamente chateada. Naquela mesma tarde, procurou Gabriel e contou o que estavam dizendo. Ele deu uma pequena risada e respondeu que imaginava que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. Explicou que sempre existiriam pessoas interessadas em criar desconfiança quando não conseguiam controlar uma situação. Helena perguntou por que ele continuava ajudando, mesmo sabendo que estava se tornando alvo de comentários injustos. Gabriel respondeu olhando diretamente para ela, que havia escolhido trabalhar estudando a terra porque acreditava que recursos naturais deveriam melhorar a vida das pessoas. Disse que, se realmente existisse um reservatório capaz de abastecer tantas famílias, abandonar aquela investigação apenas por causa de boatos seria um erro que ele não conseguiria aceitar. As palavras dele fizeram Helena recuperar parte da confiança que estava perdendo. Ainda assim, o medo continuava presente. Ela sabia que investigar aquela descoberta exigiria dinheiro, tempo e enfrentaria pessoas influentes que claramente desejavam comprar sua propriedade antes que qualquer verdade fosse confirmada. Naquela noite, antes de ir embora, Gabriel abriu novamente o velho caderno do avô e releu as últimas páginas em silêncio. Depois fechou o caderno com cuidado, olhou para Helena e disse que estava convencido de uma coisa. A única maneira de acabar com todas aquelas dúvidas era provar, de uma vez por todas, se o homem que escreveu aquelas anotações passou décadas perseguindo um sonho impossível, ou se deixou para a família a maior descoberta que aquela região já tinha conhecido. Depois daquela conversa, Helena e Gabriel entenderam que já não bastava acreditar nas anotações do avô. Se quisessem descobrir a verdade, precisariam encontrar pessoas dispostas a analisar o terreno de forma séria. Na segunda-feira seguinte, antes mesmo de Helena seguir para a fazenda, os dois combinaram um plano. Gabriel separaria cópias dos mapas, das fotografias e das páginas mais importantes do caderno, enquanto Helena providenciaria toda a documentação da propriedade para provar que era a legítima dona das terras. Eles sabiam que ninguém investiria tempo ou dinheiro em uma pesquisa sem antes verificar que tudo estava regularizado. Durante toda aquela semana, aproveitaram cada horário livre para reunir os documentos necessários. Gabriel entrou em contato com professores que conhecia desde a época da universidade. Alguns responderam com educação, mas disseram que seus departamentos não tinham recursos para enviar equipes ao sertão apenas com base em anotações antigas. Outros sequer retornaram as mensagens. Helena acompanhava cada resposta com expectativa, mas via a esperança diminuir a cada negativa. Mesmo assim, Gabriel continuava insistindo. Ele dizia que bastava encontrar uma pessoa disposta a ouvir a história inteira antes de tirar qualquer conclusão. Alguns dias depois, viajaram até a cidade maior da região para conversar pessoalmente com uma empresa especializada em estudos do solo. O responsável pelo escritório recebeu os dois de forma cordial. Gabriel apresentou os mapas, explicou o trabalho realizado pelo avô de Helena e mostrou as marcações feitas ao longo de vários anos. O homem observou tudo por alguns minutos, fez algumas perguntas e depois balançou a cabeça. Disse que o material era interessante, mas que nenhuma empresa séria poderia iniciar um levantamento completo apenas porque um agricultor acreditava existir água debaixo da terra. Explicou que esse tipo de pesquisa exigia equipamentos caros, técnicos especializados e muito dinheiro. Helena agradeceu pela atenção, mas saiu do escritório desanimada. No caminho de volta, permaneceu quase toda a viagem olhando pela janela do ônibus. Gabriel tentou animá-la dizendo que aquela era apenas a primeira tentativa, mas ela respondeu que começava a entender por que tantas pessoas desistiam dos próprios sonhos antes mesmo de começar. Nos dias seguintes,
Procuraram órgãos públicos ligados ao desenvolvimento rural. Em um deles, um funcionário ouviu a história rapidamente e respondeu que existiam dezenas de pedidos parecidos aguardando análise havia anos. Em outro, receberam a informação de que não havia verba disponível para estudos daquela natureza. Cada porta que se fechava parecia aumentar ainda mais a distância entre eles e a possibilidade de confirmar as anotações do avô. Enquanto isso, Augusto acompanhava todos os passos de Helena. Um funcionário de confiança informava discretamente os lugares onde ela e Gabriel estavam procurando ajuda. Assim que descobriu quais empresas haviam sido visitadas, Augusto entrou em contato com alguns conhecidos do setor. Sem fazer ameaças diretas, dizia apenas que a história da antiga propriedade era baseada em um velho caderno sem qualquer valor técnico e que seria um desperdício investir recursos em uma fantasia. A influência que possuía na região fazia com que muitas pessoas preferissem não se envolver. Gabriel começou a perceber um padrão estranho nas recusas. Em alguns lugares, os responsáveis pareciam interessados durante a conversa inicial, mas mudavam completamente de postura pouco tempo depois. Certa tarde, um antigo colega de faculdade telefonou para Gabriel e falou com sinceridade. Contou que havia recebido uma ligação de um empresário bastante conhecido, recomendando que ninguém colocasse dinheiro naquela pesquisa, porque tudo terminaria em prejuízo. Gabriel não precisou perguntar quem era. Já imaginava que Augusto estava tentando impedir qualquer avanço. Naquela noite, encontrou Helena na antiga casa e contou o que havia descoberto. Ela ficou indignada ao perceber que alguém estava trabalhando para impedir até mesmo uma simples análise técnica. Perguntou por que Augusto fazia tanto esforço para desanimá-los se realmente acreditava que ali não existia nada de importante. Gabriel respondeu que exatamente essa era a pergunta que mais o preocupava. Se o empresário tinha tanta certeza de que a propriedade não valia nada, bastaria esperar que eles desistissem. Em vez disso, estava gastando tempo, influência e dinheiro tentando impedir qualquer investigação. Aquilo reforçava ainda mais a suspeita de que ele acreditava na existência de algo valioso sob aquelas terras. Apesar das dificuldades, Gabriel não desistiu. Continuou pesquisando até encontrar uma pequena instituição ligada ao estudo de recursos hídricos, que costumava desenvolver projetos em comunidades afetadas pela seca. Não era uma organização grande, mas reunia profissionais experientes e tinha interesse em pesquisas que pudessem beneficiar regiões com pouca água. Gabriel enviou toda a documentação, anexou fotografias dos mapas, explicou a história da família e descreveu os motivos que o levavam a acreditar que o material merecia atenção. Passaram vários dias sem resposta. Helena já começava a perder a esperança quando, em uma manhã, Gabriel recebeu uma ligação. Um dos coordenadores da instituição informou que havia analisado cuidadosamente o material enviado. Disse que não podia prometer uma perfuração, mas admitiu que as anotações chamavam atenção pela riqueza de detalhes. Explicou que uma pequena equipe poderia visitar a propriedade para realizar uma avaliação inicial sem custos, desde que Helena autorizasse oficialmente o acesso ao terreno. Gabriel desligou o telefone com um sorriso que Helena ainda não tinha visto desde o início daquela história. Assim que recebeu a notícia, ela sentiu uma mistura de alegria e nervosismo. Era a primeira vez que alguém aceitava examinar seriamente o que seu avô havia deixado. Alguns dias depois, 3 técnicos chegaram à propriedade levando equipamentos simples para uma inspeção preliminar. Caminharam por diferentes pontos do terreno durante horas, fizeram medições, observaram o relevo, recolheram pequenas amostras do solo e analisaram cuidadosamente as marcações indicadas no mapa antigo. Helena acompanhava tudo à distância, tentando entender cada movimento. Gabriel conversava com os técnicos e respondia às perguntas sempre que necessário. No fim da tarde, antes de irem embora, o coordenador da equipe pediu uma conversa reservada com Helena e Gabriel. Explicou que ainda era cedo para qualquer conclusão definitiva, mas afirmou que algumas características observadas no terreno coincidiam com as anotações deixadas pelo avô. Disse também que existiam formações geológicas compatíveis com a presença de água subterrânea em profundidade. Helena sentiu o coração bater mais forte ao ouvir aquelas palavras. Não era a confirmação que ela esperava.
Mas também não era mais apenas um sonho escrito em um velho caderno. Pela primeira vez, havia uma avaliação técnica indicando que aquela possibilidade era real. A notícia logo começou a circular pela comunidade. Alguns moradores passaram a demonstrar curiosidade, enquanto outros continuavam dizendo que tudo acabaria em decepção. Augusto, ao descobrir que uma instituição especializada havia realizado estudos na propriedade, perdeu a tranquilidade que demonstrava até então. Na mesma semana, voltou a procurar Helena, desta vez oferecendo uma quantia ainda maior pela terra e afirmando que aquela seria sua última proposta. Helena ouviu tudo com calma e respondeu apenas que não venderia nada enquanto existisse a menor chance de descobrir se o sonho do avô era verdadeiro. Augusto tentou convencê-la, dizendo que ela estava colocando toda a vida em risco por causa de uma esperança incerta, mas percebeu que já não encontrava a mesma mulher insegura das primeiras visitas. Helena continuava com medo, continuava cheia de dúvidas, mas agora tinha ao seu lado pessoas que começavam a enxergar valor exatamente onde todos os outros sempre viram apenas terra seca. Enquanto a caminhonete de Augusto desaparecia novamente pela estrada, Gabriel abriu sobre o capô do carro uma cópia do antigo mapa, apontou para o ponto marcado pelo avô de Helena e disse que, se os estudos continuassem confirmando aquelas primeiras análises, o momento de descobrir o que realmente existia debaixo daquela terra estava cada vez mais próximo. Os dias seguintes foram marcados por uma ansiedade que Helena nunca havia sentido antes. Desde a visita da equipe técnica, parecia que o tempo passava mais devagar. Cada manhã começava com a esperança de receber alguma notícia nova, e cada noite terminava com a mesma pergunta rondando sua cabeça. Será que o avô realmente tinha descoberto algo tão importante? Enquanto continuava trabalhando na fazenda, ela fazia um enorme esforço para manter a rotina de sempre. Limpava os quartos, organizava os corredores, preparava os materiais de limpeza e cumpria todas as tarefas como fazia havia anos, mas sua mente estava sempre voltando para a antiga propriedade. Até mesmo seus colegas perceberam que ela andava mais quieta do que o normal. Alguns continuavam fazendo brincadeiras, dizendo que ela logo encontraria um rio escondido debaixo da casa. Outros já não riam tanto. As notícias sobre a visita dos técnicos haviam começado a mudar a maneira como parte da comunidade enxergava aquela história. Pela primeira vez, algumas pessoas passaram a admitir que talvez existisse algo verdadeiro por trás das anotações do avô. Gabriel também vivia dias intensos. Assim que recebeu os primeiros apontamentos da equipe que visitou a propriedade, passou horas analisando cada informação. Embora o relatório ainda fosse preliminar, vários detalhes chamavam sua atenção. Os técnicos haviam identificado diferenças na composição do solo exatamente nas áreas marcadas pelo velho mapa. Também registraram pequenas variações naturais que poderiam indicar a presença de água em grande profundidade. Nada daquilo era suficiente para afirmar que existia um grande reservatório, mas já representava muito mais do que simples esperança. Gabriel telefonou para Helena assim que terminou de ler todo o material. Pediu que ela fosse até a antiga casa naquela mesma tarde. Quando ela chegou, encontrou os mapas abertos sobre a mesa, ao lado do caderno do avô e de várias folhas cheias de anotações feitas por Gabriel. Ele apontou para um dos desenhos e explicou que a equipe havia confirmado diversos pontos descritos pelo avô décadas antes. Helena ouviu tudo com atenção, tentando acompanhar as explicações. Gabriel então resumiu de forma simples. Disse que ainda não podiam afirmar que havia um grande reservatório subterrâneo, mas agora existiam motivos técnicos para continuar investigando. Helena sorriu pela primeira vez em muitos dias. Era um sorriso discreto, mas cheio de esperança. Enquanto conversavam, um carro parou diante da propriedade. Não era Augusto. Tratava-se de um jornalista de uma rádio local que havia tomado conhecimento da história. O homem pediu autorização para fazer algumas perguntas. Helena ficou insegura. Nunca tinha dado entrevista para ninguém. Gabriel sugeriu que respondesse apenas o necessário. Durante a conversa, Helena contou que tudo havia começado com a limpeza da antiga casa herdada do pai. Explicou que encontraram documentos da família
e que agora apenas aguardavam novos estudos para descobrir se as anotações estavam corretas. O jornalista agradeceu e foi embora. No dia seguinte, a entrevista foi transmitida pela rádio da região. Em poucas horas, a história se espalhou para cidades vizinhas. Pessoas começaram a telefonar oferecendo ajuda, fazendo perguntas ou simplesmente querendo saber mais detalhes. Algumas mensagens eram de incentivo. Outras diziam que Helena estava sendo enganada e deveria vender logo a propriedade antes que fosse tarde. No meio daquela movimentação, Augusto voltou a agir. Dessa vez, resolveu abandonar a aparência de homem paciente que vinha mantendo até então. Começou a procurar moradores influentes da comunidade para espalhar uma nova versão da história. Dizia que Helena estava sendo manipulada por pessoas interessadas em transformar a propriedade em um grande negócio e que, no fim, ela acabaria perdendo tudo. Também comentava que os técnicos que visitaram o terreno não haviam encontrado absolutamente nada importante. A estratégia funcionou com parte da população. Alguns moradores passaram a repetir exatamente as mesmas frases, sem saber que a origem dos boatos era sempre a mesma. Helena voltou a ouvir comentários desagradáveis quando caminhava pelas ruas da comunidade. Uma senhora chegou a dizer que ela estava alimentando falsas esperanças em pessoas que já sofriam demais com a seca. Aquilo machucou Helena. Ela nunca teve a intenção de criar expectativas em ninguém. Naquela noite, sentou-se na varanda da antiga casa, olhando para o terreno iluminado apenas pela luz da lua. Gabriel chegou alguns minutos depois e percebeu que ela estava abatida. Sentou-se ao lado dela e perguntou o que havia acontecido. Helena contou sobre as críticas que vinha recebendo. Disse que começava a sentir medo de decepcionar toda a comunidade caso a perfuração nunca acontecesse ou caso não encontrassem água. Gabriel permaneceu em silêncio por alguns instantes antes de responder. Disse que entendia perfeitamente aquele sentimento, mas lembrou que eles nunca prometeram milagres para ninguém. Apenas decidiram investigar um trabalho sério deixado por um homem que passou a vida inteira observando aquela terra. Helena respirou fundo e concordou. As palavras dele ajudaram a aliviar um pouco o peso que carregava. 2 dias depois, a instituição responsável pelos estudos enviou uma nova equipe, desta vez equipada com aparelhos capazes de realizar medições mais detalhadas, sem necessidade de escavação. Durante horas, os técnicos caminharam pelo terreno, realizando levantamentos em diferentes pontos. Gabriel acompanhava atentamente cada procedimento. Helena observava tudo com o coração acelerado. No fim da tarde, um dos especialistas pediu que todos se reunissem próximo ao local indicado no velho mapa. Ele explicou que os equipamentos haviam identificado uma formação subterrânea muito diferente do restante da área. Segundo suas análises, existia uma forte possibilidade de haver grande concentração de água exatamente naquela região. Ainda seria necessário realizar uma perfuração para confirmar a descoberta, mas os resultados eram extremamente animadores. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez, alguém especializado dizia que o avô podia realmente estar certo. Gabriel sorriu emocionado. Mesmo tentando manter a postura profissional, era impossível esconder sua felicidade. A notícia não demorou para chegar aos ouvidos de Augusto. Assim que soube dos novos resultados, reuniu alguns de seus funcionários e passou a agir com ainda mais rapidez. Nos dias seguintes, representantes de empresas começaram a aparecer discretamente na região. Alguns procuravam informações sobre a propriedade. Outros tentavam descobrir se Helena enfrentava dificuldades financeiras suficientes para aceitar uma venda imediata. Augusto também decidiu fazer uma nova visita. Chegou à antiga casa usando um tom muito mais amigável do que nas vezes anteriores. Disse que havia refletido bastante e que compreendia o desejo de Helena de descobrir a verdade. Em seguida, apresentou outra proposta de compra, muito superior às anteriores. O valor era tão alto que Helena jamais imaginou ouvir números parecidos durante toda a vida. Augusto explicou que aquela oferta resolveria todos os problemas financeiros dela para sempre. Acrescentou que mesmo que existisse água sob a propriedade, administrar um patrimônio daquele tamanho exigiria recursos que ela não possuía. Helena olhou para Gabriel por um instante e depois voltou a encarar Augusto. Perguntou por que ele aumentava tanto o valor da oferta a cada nova visita.
O empresário respondeu que apenas enxergava potencial na região. Helena permaneceu alguns segundos em silêncio antes de responder que preferia esperar os resultados finais da pesquisa. Augusto tentou insistir, mas percebeu que ela já não demonstrava nenhuma vontade de vender. Antes de ir embora, olhou discretamente para o ponto do terreno onde os técnicos haviam realizado a maior parte das medições. Gabriel percebeu aquele detalhe e guardou a informação para si. Assim que a caminhonete desapareceu na estrada, comentou com Helena que Augusto parecia saber exatamente qual era o local mais importante da propriedade. Helena também havia notado. Os dois caminharam lentamente até o ponto marcado pelo avô muitos anos antes. O terreno parecia igual a qualquer outro pedaço daquela imensa área seca. Não havia sinal de água, nem vegetação diferente, nem qualquer detalhe que chamasse a atenção de quem passasse por ali. Ainda assim, agora existiam mapas antigos, estudos modernos e medições técnicas apontando para aquele mesmo lugar. Helena ajoelhou-se, pegou um punhado de terra nas mãos e ficou olhando para ela por alguns instantes. Era difícil acreditar que, debaixo daquele chão seco que todos desprezavam havia tantos anos, pudesse existir algo capaz de mudar completamente o destino da comunidade inteira. Enquanto o vento levantava pequenas nuvens de poeira ao redor dos dois, Gabriel olhou novamente para o velho mapa do avô, conferiu as últimas marcações feitas pelos técnicos e percebeu que todos os caminhos levavam exatamente ao mesmo ponto, deixando claro que a próxima decisão poderia transformar uma antiga esperança de família em uma descoberta que ninguém naquela região jamais esqueceria. Depois das novas medições, Helena e Gabriel sabiam que tinham chegado ao momento mais importante de toda aquela história. Os estudos indicavam que existia uma grande chance de haver água exatamente no ponto marcado pelo avô, mas nenhuma análise seria suficiente enquanto a perfuração não fosse feita. Era a única maneira de descobrir a verdade. O problema era que perfurar um poço profundo custava muito mais do que Helena poderia pagar. Mesmo trabalhando durante anos, ela jamais conseguiria juntar aquele dinheiro. Durante vários dias, os dois fizeram contas, pesquisaram empresas e conversaram com pessoas que já haviam perfurado poços em outras cidades. Todos diziam a mesma coisa. O serviço exigia máquinas pesadas, profissionais especializados e muitos dias de trabalho. Helena voltava para casa cada vez mais preocupada. Em alguns momentos pensava que talvez fosse melhor aceitar uma das propostas de compra feitas por Augusto. Afinal, ela resolveria todos os problemas financeiros de uma vez. Mas bastava abrir o velho caderno do avô para mudar de ideia. Ela lia novamente as últimas páginas e imaginava o quanto aquele homem havia sonhado em ver água chegando às famílias que sofriam todos os anos com a seca. Sentia que desistir naquele momento seria abandonar o sonho dele, sem sequer tentar descobrir se era possível realizá-lo. Gabriel também não conseguia deixar o assunto de lado. Em uma das reuniões da instituição que havia realizado os estudos, apresentou todos os dados reunidos até aquele momento. Explicou que as medições apontavam para uma possibilidade muito forte de encontrar um grande reservatório subterrâneo e pediu apoio para uma perfuração experimental. Alguns técnicos ficaram interessados, mas lembraram que o orçamento da instituição era limitado e precisava atender várias comunidades ao mesmo tempo. Depois de muita conversa, chegaram a um acordo. A instituição conseguiria custear parte da perfuração, desde que Helena autorizasse oficialmente o estudo e aceitasse que todos os resultados fossem registrados para futuras pesquisas sobre recursos hídricos no sertão. Helena assinou os documentos sem pensar duas vezes. Ela não estava preocupada em receber reconhecimento. Queria apenas descobrir se o avô estava certo. A notícia de que a perfuração finalmente seria realizada se espalhou rapidamente pela comunidade. Muitas pessoas comemoraram, mas outras continuavam desconfiadas. Alguns moradores diziam que tudo aquilo terminaria em desperdício de dinheiro. Outros afirmavam que Helena estava sendo iludida por especialistas que logo iriam embora, deixando apenas um enorme buraco na propriedade. Augusto também recebeu a notícia no mesmo dia. Ao perceber que a situação estava avançando rápido demais, resolveu agir de maneira ainda mais direta. Primeiro voltou a procurar Helena. Levou consigo uma nova proposta de compra, ainda maior que todas as anteriores.
Colocou os documentos sobre a mesa e disse que aquele valor jamais seria oferecido novamente. Helena respirou fundo e respondeu que já havia tomado sua decisão. Não venderia a propriedade antes da perfuração. O empresário mudou completamente a expressão. O sorriso desapareceu e, pela primeira vez, Helena percebeu um tom de irritação na voz dele. Augusto disse que ela estava sendo irresponsável e que acabaria perdendo uma oportunidade única. Helena respondeu apenas que preferia correr esse risco. Ao perceber que não conseguiria convencê-la, ele saiu sem se despedir. Alguns dias depois começaram a acontecer situações estranhas na propriedade. Na primeira manhã de trabalho, a equipe encontrou parte da área demarcada com estacas arrancadas durante a madrugada. Ninguém viu quem fez aquilo. Os técnicos precisaram medir tudo novamente antes de posicionar as máquinas. Helena ficou preocupada, mas Gabriel pediu calma. Disse que poderiam ter sido apenas pessoas curiosas passando pelo local. No dia seguinte aconteceu outro problema. O caminhão que transportava parte dos equipamentos recebeu uma informação errada sobre o caminho e acabou seguindo por uma estrada muito mais longa, perdendo quase um dia inteiro de trabalho. O motorista contou que um homem havia garantido que aquela era a rota correta. Gabriel estranhou porque somente poucas pessoas conheciam o trajeto utilizado pela equipe. Na terceira manhã descobriram que algumas ferramentas menores haviam desaparecido durante a noite. Não eram equipamentos caros, mas atrasaram novamente o início dos serviços. Helena começava a perder a paciência. Sentia que alguém estava tentando impedir a perfuração. Gabriel também passou a acreditar nisso. Para evitar novos problemas, combinou com alguns moradores de confiança que fariam revezamento durante a noite para vigiar a propriedade. Depois dessa decisão, os incidentes pararam de acontecer. Mesmo assim, os atrasos já tinham consumido vários dias do cronograma previsto. Quando finalmente a grande máquina de perfuração chegou ao ponto indicado pelo velho mapa, dezenas de moradores apareceram para acompanhar o início dos trabalhos. Alguns estavam ali por curiosidade. Outros realmente torciam para que Helena conseguisse realizar o sonho do avô. Ela observava tudo em silêncio, sentindo um frio na barriga impossível de controlar. O operador ligou a máquina e o enorme equipamento começou a perfurar lentamente o solo seco. Nas primeiras horas, tudo correu normalmente. A broca atravessava camadas de terra endurecida, enquanto os técnicos registravam cada detalhe. No fim do primeiro dia, ainda não havia qualquer sinal de água. Gabriel explicou que aquilo era esperado. O reservatório, se realmente existisse, estaria muito mais profundo. Helena tentou manter a calma, mas a ansiedade aumentava a cada metro perfurado. O segundo dia começou com o mesmo ritmo. As máquinas continuaram trabalhando sem parar. Algumas pessoas da comunidade passaram pelo local apenas para observar. Outras comentavam que nada aconteceria. No fim daquela tarde, um senhor se aproximou de Helena e disse que ela ainda podia aceitar a proposta de Augusto antes que fosse tarde demais. Ela agradeceu a preocupação, mas respondeu que seguiria até o fim. Naquela noite, voltou para casa completamente exausta. Mal conseguiu dormir. No terceiro dia, a perfuração encontrou uma camada de rochas muito mais resistente do que os técnicos esperavam. O avanço ficou extremamente lento. Em determinado momento, uma peça importante da máquina apresentou defeito e precisou ser substituída. O conserto levou horas. Enquanto aguardavam, alguns moradores começaram a comentar que aquilo era um sinal de que o lugar realmente não escondia nada. Helena ouviu as conversas sem responder. Pela primeira vez desde o início daquela jornada, sentiu o desânimo tomar conta dela. Caminhou sozinha até a varanda da antiga casa, sentou-se em um banco de madeira e ficou olhando para o horizonte. Pensava no pai, no avô e em tudo o que havia acontecido desde que decidiu limpar aquela velha construção. Perguntava a si mesma se não teria criado expectativas demais. Gabriel encontrou Helena ali alguns minutos depois. Sentou-se ao lado dela e permaneceu em silêncio por um instante. Depois lembrou que todos os estudos continuavam apontando para aquele mesmo ponto. Explicou que dificuldades durante uma perfuração eram comuns e que ninguém poderia concluir um fracasso antes de atingir a profundidade planejada. Helena olhou para ele e perguntou se ainda acreditava nas anotações do avô. Gabriel respondeu sem hesitar que acreditava mais agora do que no primeiro dia em que leu o caderno.
Disse que, se desistissem naquele momento, jamais saberiam a verdade. As palavras dele devolveram um pouco da força que Helena estava perdendo. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, ela já estava novamente ao lado da equipe acompanhando os trabalhos. A máquina voltou a funcionar, atravessando lentamente a camada de rochas que havia interrompido o avanço. O som constante da perfuração ecoava por toda a propriedade. Ninguém dizia muita coisa. Todos apenas observavam, esperando que a terra finalmente revelasse o segredo que guardava havia tantas décadas, enquanto a broca continuava descendo cada vez mais fundo em direção ao ponto exato onde o avô de Helena acreditou, até o último dia de sua vida, que existia algo capaz de mudar para sempre o destino daquela região. O 5º dia de perfuração começou antes mesmo do amanhecer. Helena chegou à propriedade quando o céu ainda estava escuro, trazendo uma garrafa de café para os trabalhadores. Ela quase não havia dormido durante a noite. Cada vez que fechava os olhos, lembrava da máquina descendo lentamente pela terra e imaginava o que poderia existir lá embaixo. Gabriel já estava no local conversando com os técnicos. Assim que viu Helena, sorriu tentando transmitir tranquilidade, mas ela percebeu que ele também estava ansioso. Depois de tantos estudos, tantos obstáculos e tantas pessoas dizendo que tudo terminaria em fracasso, aquele era o momento que decidiria o destino de toda a história. Assim que o sol começou a aparecer no horizonte, o operador ligou novamente a perfuratriz. O barulho forte da máquina voltou a tomar conta da propriedade. Os trabalhadores conferiram os equipamentos, anotaram a profundidade já alcançada e continuaram avançando. Helena observava tudo sem desviar os olhos. De vez em quando caminhava alguns metros para aliviar a tensão, mas logo voltava para perto da máquina. Alguns moradores da comunidade também apareceram cedo. Muitos tinham acompanhado praticamente todos os dias da perfuração. Outros vieram apenas porque ouviram dizer que aquela seria a etapa decisiva. Entre eles, havia pessoas que antes riam da ideia de encontrar água, mas agora já não faziam piadas. Todos estavam curiosos para descobrir quem estava certo. As horas passaram lentamente. A cada nova medição feita pelos técnicos, Gabriel analisava os dados com atenção. Em determinado momento, um dos especialistas percebeu uma mudança na pressão registrada pelos equipamentos. Chamou os colegas, que começaram a conversar em voz baixa enquanto observavam os números. Helena percebeu a movimentação diferente e se aproximou. Perguntou se havia acontecido alguma coisa. Um dos técnicos respondeu que ainda era cedo para qualquer conclusão, mas explicou que haviam encontrado uma formação diferente daquelas atravessadas até então. Pediu apenas que todos aguardassem mais um pouco. Helena sentiu o coração acelerar ainda mais. O operador continuou trabalhando com cuidado. Alguns minutos depois, outro técnico observou que pequenos fragmentos de rocha retirados da perfuração apresentavam umidade diferente das camadas anteriores. Gabriel pegou um dos pedaços nas mãos, examinou com atenção e trocou um olhar silencioso com o coordenador da equipe. Nenhum dos dois quis criar expectativas antes da hora, mas era impossível esconder que alguma coisa importante estava acontecendo. A notícia da movimentação começou a correr entre as pessoas que acompanhavam o trabalho. Logo, o número de moradores aumentou. Homens, mulheres, idosos e até crianças chegaram para observar de perto. Muitos permaneciam em silêncio. Outros faziam orações discretamente. Helena olhava para o velho caderno do avô, que carregava dentro de uma bolsa desde o início da perfuração. Passou a mão sobre a capa já desgastada e lembrou da última frase escrita por ele, dizendo que sonhava em ver aquela água beneficiando toda a comunidade. Pouco depois do meio-dia, quando a máquina atingiu a profundidade indicada pelos cálculos mais recentes, aconteceu algo inesperado. O operador interrompeu o trabalho por alguns segundos ao perceber uma alteração repentina na pressão interna do equipamento. Os técnicos se aproximaram rapidamente. Gabriel também correu até o local. Helena mal conseguia respirar. O coordenador pediu que todos se afastassem alguns metros por segurança. O operador reiniciou lentamente a perfuração. Durante alguns segundos, nada aconteceu. Então, um ruído diferente ecoou pelo terreno. Era um som mais forte, vindo das profundezas.
Antes que qualquer pessoa conseguisse dizer alguma coisa, um jorro poderoso de água rompeu o solo com enorme pressão, subindo vários metros acima da máquina. A água brilhava sob a luz do sol, enquanto caía novamente sobre a terra seca, formando rapidamente grandes poças ao redor do equipamento. Por alguns instantes, ninguém conseguiu reagir. O silêncio tomou conta do lugar. Helena ficou completamente imóvel, olhando para aquela cena sem acreditar no que estava vendo. Depois levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Gabriel também permaneceu parado por alguns segundos. Em seguida, sorriu emocionado e abraçou Helena enquanto a água continuava jorrando sem parar. Os trabalhadores comemoravam, alguns moradores gritavam de alegria e outros simplesmente observavam a cena com lágrimas nos olhos. Muitos jamais tinham visto tanta água brotando daquele chão castigado pela seca. Algumas pessoas se ajoelharam, outras se abraçavam, e havia quem apenas repetisse que aquilo parecia impossível. Helena caminhou lentamente até mais perto do jorro, sempre respeitando a área de segurança montada pelos técnicos. Olhava para aquela água cristalina como se estivesse diante do próprio avô. Em pensamento, lembrava de todas as vezes em que ele dizia que a terra escondia riquezas que nem sempre podiam ser vistas. Naquele instante, ela finalmente compreendia o verdadeiro significado daquelas palavras. Assim que conseguiram controlar a vazão inicial, os especialistas começaram a realizar as primeiras medições. Coletaram amostras da água, verificaram a pressão do poço e iniciaram os testes necessários para avaliar a capacidade do reservatório. Gabriel participou de cada etapa, ajudando na organização dos trabalhos. Mesmo tomado pela emoção, sabia que ainda era preciso confirmar tecnicamente a dimensão daquela descoberta. As análises continuaram durante vários dias. Enquanto isso, imagens do jorro de água gravadas por moradores começaram a circular pela internet. Em pouco tempo, emissoras de televisão, jornais e rádios de diferentes cidades chegaram à comunidade. Repórteres entrevistavam moradores, mostravam a antiga casa de taipa e contavam a história do velho caderno encontrado atrás da estante. Helena, que sempre levou uma vida discreta, passou a ser reconhecida por pessoas que nunca tinha visto. Ela respondia às perguntas com simplicidade, fazendo questão de dizer que tudo começou graças às observações feitas pelo avô muitos anos antes. Alguns dias depois, saiu o resultado completo dos estudos realizados pelos especialistas. Gabriel reuniu Helena e vários moradores na propriedade para apresentar as conclusões. O coordenador da equipe explicou que os testes confirmavam a existência de um aquífero de excelente qualidade, com vazão suficiente para abastecer toda a comunidade e várias localidades vizinhas durante muitos anos, desde que o uso fosse feito de maneira responsável. Ao ouvir aquelas palavras, muitas pessoas voltaram a se emocionar. Famílias que durante décadas enfrentaram caminhões-pipa, longos períodos de racionamento e dificuldades constantes, começaram a enxergar um futuro completamente diferente. A notícia rapidamente despertou interesse muito além da região. Grandes empresas passaram a procurar informações sobre a propriedade. Advogados, investidores e representantes de diferentes grupos econômicos começaram a telefonar para Helena oferecendo reuniões. Corretores que antes nem atendiam suas ligações, agora disputavam a oportunidade de representar uma possível negociação. Augusto também recebeu a confirmação oficial da descoberta. Assim que terminou de ler o relatório técnico, fechou lentamente a pasta que segurava sobre a mesa do escritório. Pela primeira vez desde o início daquela história, percebeu que havia perdido o controle da situação. Durante semanas tentou convencer Helena de que aquelas terras não tinham valor, espalhou dúvidas, fez propostas cada vez maiores e tentou impedir que os estudos avançassem. Mesmo assim, ela seguiu em frente. Do lado de fora da antiga casa, enquanto moradores enchiam pequenos recipientes apenas para tocar a água que brotava da terra, Helena caminhou até o ponto onde tudo havia começado. Olhou para a velha construção, lembrou do dia em que decidiu limpá-la antes de desistir da herança e percebeu que, se tivesse aceitado qualquer uma das propostas de venda feitas meses antes, aquele reservatório continuaria escondido debaixo da terra e o sonho do avô jamais teria sido realizado.
Enquanto observava a água cristalina correndo pela primeira vez sobre aquele chão que durante tantos anos foi visto apenas como um pedaço de terra sem valor, ela compreendeu que sua vida acabava de mudar para sempre. Embora ainda não imaginasse que os desafios mais difíceis começariam justamente depois da maior descoberta que aquela comunidade já havia testemunhado. A descoberta da água mudou completamente a rotina de Helena. Em poucos dias, aquela mulher que passava despercebida pelas ruas da comunidade começou a receber visitas de pessoas de diferentes lugares. Carros que nunca tinham circulado por aquelas estradas de terra passaram a aparecer quase todos os dias diante da antiga casa. Advogados, empresários, representantes de empresas e até pessoas curiosas chegavam querendo conhecer o local onde o enorme jorro de água havia surgido. Helena ainda tentava entender tudo o que estava acontecendo. Na semana anterior, sua maior preocupação era conseguir pagar as contas do mês. Agora, mal tinha tempo para descansar porque o telefone não parava de tocar. Gabriel fazia o possível para ajudá-la a organizar aquela nova realidade. Ele sabia que a descoberta despertaria interesses muito além da comunidade e insistia para que Helena não assinasse nenhum documento sem antes analisar tudo com calma. Ela confiava plenamente nele. Depois de tudo o que enfrentaram juntos, sabia que Gabriel jamais tentaria tirar qualquer vantagem da situação. Enquanto isso, os especialistas continuavam realizando novos testes para definir a capacidade do aquífero e estudar a melhor forma de utilizá-lo sem causar danos ao reservatório. Os resultados confirmavam o que todos esperavam. A quantidade de água disponível era realmente extraordinária para aquela região. Em pouco tempo, a notícia ganhou destaque em jornais estaduais e até em programas de televisão de alcance nacional. Repórteres mostravam imagens da antiga casa de taipa, entrevistavam moradores e contavam como um velho caderno escondido durante décadas havia levado à maior descoberta da história daquela comunidade. Helena aparecia nas reportagens, sempre falando do avô e repetindo que tudo começou graças às observações feitas por ele muitos anos antes. Ela evitava falar sobre dinheiro ou sobre as propostas que vinha recebendo. Mas essas propostas aumentavam a cada dia. Empresas especializadas em exploração de recursos naturais passaram a oferecer valores que Helena jamais imaginou ouvir. Alguns representantes falavam em dezenas de milhões de reais pela propriedade. Outros prometiam contratos com participação nos lucros durante muitos anos. Todos diziam praticamente a mesma coisa. Garantiam que tinham estrutura para transformar aquela água em um grande empreendimento capaz de abastecer cidades inteiras e gerar enorme retorno financeiro. Helena escutava cada proposta com atenção, mas não tomava nenhuma decisão. Sempre dizia que precisava pensar melhor. Gabriel reforçava que aquela era a atitude mais segura. Enquanto isso, Augusto via suas chances diminuírem rapidamente. As primeiras ofertas feitas por ele já pareciam insignificantes diante dos novos valores apresentados pelas grandes empresas. Mesmo assim, ele não desistiu. Em vez de tentar comprar a propriedade diretamente, resolveu procurar outra forma de conseguir o controle da situação. Poucos dias depois da divulgação oficial dos estudos, Helena recebeu uma notificação judicial informando que existia uma contestação sobre parte dos limites da propriedade herdada do pai. Segundo os documentos apresentados, um antigo registro indicava que uma faixa importante do terreno poderia pertencer a outra família. Helena ficou desesperada ao receber a notícia. Nunca tinha enfrentado um processo na vida e não entendia quase nada sobre questões jurídicas. Assim que mostrou os papéis para Gabriel, ele percebeu que a situação precisava ser analisada com cuidado. Os dois procuraram um advogado experiente da região. Depois de examinar toda a documentação, ele explicou que realmente existia uma antiga divergência entre registros muito antigos, mas afirmou que seria possível esclarecer tudo reunindo documentos históricos da família. Helena lembrou imediatamente das caixas encontradas no cômodo escondido. No dia seguinte, ela e Gabriel voltaram à antiga casa e começaram a revisar novamente cada documento guardado pelo avô. Durante horas abriram pastas, separaram fotografias, leram recibos antigos e conferiram mapas da propriedade.
Em vários momentos, Helena se emocionava ao encontrar registros feitos pelo pai e pelo avô muitos anos antes. Havia anotações sobre plantações, pagamentos de impostos, medições do terreno e documentos de compra registrados em cartório. Gabriel organizava tudo cuidadosamente em ordem cronológica. Enquanto analisavam aquele enorme volume de papéis, perceberam que o avô tinha o hábito de guardar absolutamente tudo relacionado à propriedade. Aquela organização, que durante tantos anos pareceu exagerada, agora podia fazer toda a diferença. Alguns dias depois encontraram um documento antigo assinado por autoridades da época, confirmando oficialmente os limites exatos da fazenda pertencente à família Duarte. Junto dele havia um mapa detalhado que coincidia perfeitamente com as medições atuais. O advogado sorriu quando recebeu o material. Explicou que aqueles documentos tinham grande valor jurídico e provavelmente resolveriam boa parte da discussão apresentada no processo. Enquanto aguardavam a audiência, Augusto continuava movimentando pessoas influentes na tentativa de enfraquecer Helena. Comentava pela região que ela jamais conseguiria administrar uma riqueza daquela dimensão e que, cedo ou tarde, acabaria vendendo tudo por muito menos do que realmente valia. Algumas pessoas acreditavam nele. Outras já percebiam que Helena vinha tomando decisões com muita responsabilidade. A audiência aconteceu algumas semanas depois. Helena entrou no fórum bastante nervosa. Nunca imaginou passar por uma situação daquelas. Gabriel permaneceu ao lado dela durante todo o tempo. Quando chegou o momento de apresentar os documentos encontrados na antiga casa, o advogado explicou detalhadamente a origem de cada registro. Mostrou mapas, escrituras, recibos de impostos e vários outros papéis preservados pelo avô durante décadas. A outra parte também apresentou seus argumentos, mas ficou evidente que os documentos de Helena eram muito mais completos. Depois de analisar todo o material, o juiz decidiu reconhecer a validade dos registros apresentados pela família Duarte, encerrando a discussão sobre os limites da propriedade. Helena respirou aliviada ao ouvir a decisão. Aquela era mais uma batalha vencida. Ao saírem do fórum, dezenas de jornalistas aguardavam do lado de fora. Perguntaram se ela pretendia vender a propriedade depois da confirmação definitiva da posse. Helena respondeu apenas que ainda não havia tomado uma decisão e que sua prioridade era entender da melhor forma possível como aquela descoberta poderia beneficiar a comunidade. Naquela mesma noite, sentada na varanda da antiga casa, ela observava o movimento tranquilo da propriedade enquanto Gabriel organizava alguns relatórios sobre o aquífero. Depois de alguns minutos em silêncio, Helena perguntou se ele faria alguma coisa diferente caso estivesse no lugar dela. Gabriel pensou por alguns instantes antes de responder. Disse que dinheiro podia resolver muitos problemas, mas também podia acabar rapidamente. Já uma decisão tomada pensando em toda a comunidade poderia permanecer por muitas gerações. Helena ficou olhando para o terreno iluminado pela luz da lua. Lembrou das últimas palavras escritas pelo avô no velho caderno, lembrando que o maior sonho dele era ver aquela água chegando às famílias que mais precisavam. Também recordou das dificuldades enfrentadas pela própria comunidade durante tantos anos, das filas para conseguir água, dos caminhões-pipa e das crianças crescendo em meio à seca. Naquele instante, percebeu que precisava tomar a decisão mais importante de toda a sua vida. Enquanto empresários continuavam preparando novas ofertas milionárias e Augusto buscava uma última maneira de convencê-la a mudar de ideia, Helena compreendeu que a resposta para o futuro daquela propriedade talvez nunca tivesse estado nos valores escritos sobre as propostas de compra, mas nas páginas amareladas do velho caderno que seu avô deixou escondido para que um dia alguém da própria família tivesse coragem de transformar aquele sonho em realidade. Depois da decisão da justiça, Helena voltou para casa sentindo um peso muito menor nos ombros, mas ao mesmo tempo sabia que a parte mais difícil ainda estava pela frente. Agora ninguém mais podia questionar que a propriedade era realmente dela. O problema era decidir o que fazer com uma riqueza que tinha o poder de mudar sua vida e também a vida de milhares de pessoas. Durante vários dias, ela praticamente não conseguiu pensar em outra coisa. As propostas continuavam chegando. Algumas empresas enviavam representantes quase diariamente. Outras ligavam oferecendo reuniões em hotéis de cidades maiores, prometendo contratos milionários
e uma vida confortável para sempre. Os valores aumentavam a cada nova conversa. Havia empresários que garantiam construir uma casa nova para Helena, comprar um carro, pagar viagens e ainda entregar uma quantia suficiente para que ela nunca mais precisasse trabalhar. Quem olhava de fora imaginava que qualquer pessoa aceitaria imediatamente uma oportunidade daquelas. Mas Helena lembrava todos os dias das palavras escritas pelo avô. Ela pegava o velho caderno, sentava na varanda da antiga casa e relia as últimas páginas. Quanto mais lia, mais entendia que aquele homem nunca sonhou em encontrar água para enriquecer. O sonho dele sempre foi aliviar o sofrimento de quem enfrentava a seca durante tantos anos. Gabriel continuava ao lado dela em todas as decisões. Em nenhum momento dizia o que ela deveria fazer. Apenas ajudava a analisar cada proposta e mostrava as vantagens e os riscos de cada caminho. Em uma tarde, enquanto caminhavam pela propriedade, Helena perguntou se ele acreditava que seria possível criar um projeto que garantisse água para toda a comunidade, sem entregar o controle da terra para uma empresa. Gabriel respondeu que seria um desafio enorme, mas não era impossível. Explicou que existiam modelos de gestão comunitária usados em outras regiões do país e que seria necessário reunir especialistas, órgãos públicos e moradores para construir um sistema seguro e sustentável. Helena ouviu tudo com atenção. Aquela ideia começou a fazer sentido dentro dela. Nos dias seguintes, decidiu conversar diretamente com as famílias da comunidade. Em vez de realizar encontros fechados com empresários, organizou uma reunião na pequena escola local. A notícia se espalhou rapidamente. No dia marcado, praticamente todos os moradores compareceram. Muitos ainda não sabiam exatamente o motivo da reunião. Alguns imaginavam que Helena anunciaria a venda da propriedade. Outros acreditavam que ela comunicaria a chegada de alguma grande empresa. Quando todos já estavam sentados, Helena levantou devagar e começou a falar. Disse que nunca imaginou viver uma situação como aquela. Lembrou que poucos meses antes estava tentando vender a antiga casa porque acreditava que ela não tinha valor. Também contou que muitas pessoas riram quando souberam da herança recebida do pai. Ninguém respondeu. O silêncio tomou conta da sala. Helena continuou dizendo que não guardava mágoa de ninguém. Entendia que todos julgavam a propriedade apenas pelo que conseguiam enxergar. Em seguida falou sobre o avô, sobre o velho caderno encontrado atrás da estante e sobre o sonho que ele escreveu antes de morrer. Enquanto ela falava, várias pessoas se emocionavam. Muitos idosos lembravam de Joaquim Duarte como um homem trabalhador e respeitado. Quando terminou de contar a história, Helena respirou fundo e anunciou sua decisão. Disse que não venderia a propriedade para nenhuma empresa, independentemente do valor oferecido. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala, mas logo o silêncio voltou. Helena explicou que pretendia criar uma fundação em homenagem ao avô para administrar a área onde o poço havia sido perfurado e que uma parte das terras seria destinada exclusivamente ao abastecimento gratuito da comunidade. Contou que desejava construir um sistema organizado para distribuir água de forma responsável, garantindo que as futuras gerações também fossem beneficiadas. Durante alguns segundos ninguém disse uma palavra. Então, um senhor que vivia na comunidade havia mais de 50 anos levantou lentamente e começou a aplaudir. Logo, outras pessoas fizeram o mesmo. Em poucos instantes, toda a escola estava tomada por aplausos. Helena tentou conter as lágrimas, mas não conseguiu. Gabriel observava aquela cena com um sorriso discreto. Sabia o quanto aquela decisão exigia coragem. A notícia da escolha de Helena se espalhou rapidamente por toda a região. Algumas pessoas elogiaram sua atitude. Outras disseram que ela estava cometendo o maior erro da vida ao abrir mão de milhões de reais. Programas de televisão voltaram a procurar entrevistas. Repórteres perguntavam por que ela recusara ofertas tão altas. Helena respondia sempre da mesma forma. Dizia que dinheiro podia mudar apenas a vida de uma pessoa, mas aquela água tinha a capacidade de transformar o futuro de uma região inteira. Enquanto isso, Augusto acompanhava tudo do escritório. Quando assistiu à entrevista em que Helena confirmou publicamente que não venderia a propriedade, ficou completamente irritado. Pela primeira vez desde o início daquela história, percebeu que realmente havia perdido. Durante meses tentou convencer Helena, espalhou boatos, fez propostas cada vez maiores
e utilizou toda a influência que possuía para controlar a situação. Mesmo assim, ela tomou uma decisão que nenhum de seus cálculos havia previsto. Poucos dias depois, Augusto foi até a antiga casa pela última vez. Helena o recebeu na varanda. Ele permaneceu alguns segundos olhando para o terreno antes de começar a falar. Disse que ainda não entendia por que alguém recusaria tanto dinheiro. Helena respondeu calmamente que durante muito tempo também acreditou que riqueza significava apenas ter dinheiro suficiente para viver sem preocupações. Mas depois de encontrar o caderno do avô, percebeu que existiam heranças muito maiores. Augusto insistiu dizendo que administrar um projeto daquela dimensão seria muito mais difícil do que ela imaginava. Helena respondeu que talvez fosse mesmo, mas preferia enfrentar dificuldades tentando realizar o sonho da própria família do que passar o resto da vida pensando no que poderia ter acontecido se tivesse vendido tudo. O empresário permaneceu em silêncio por alguns instantes. Pela primeira vez não tentou convencê-la de nada. Apenas balançou a cabeça, entrou na caminhonete e foi embora sem olhar para trás. Depois daquela visita, Helena e Gabriel começaram a trabalhar na criação da fundação. Reuniram advogados, engenheiros, especialistas em recursos hídricos e representantes da comunidade. Cada decisão era discutida com muito cuidado. Definiram regras para proteger o aquífero, planejaram a construção da rede de abastecimento e organizaram um conselho formado por moradores para acompanhar todo o funcionamento do projeto. Helena fazia questão de participar de cada reunião. Apesar de nunca ter administrado algo tão grande, aprendia rapidamente e fazia perguntas sempre que surgia alguma dúvida. Gabriel estava ao lado dela em todos os encontros, ajudando a transformar em realidade aquilo que durante tantos anos existiu apenas nas páginas de um velho caderno. As obras começaram alguns meses depois. Máquinas abriram espaço para a instalação das tubulações, reservatórios foram construídos e equipes trabalharam durante semanas, levando a rede de distribuição para diferentes pontos da comunidade. Muitos moradores se ofereceram para ajudar como voluntários. Alguns levavam comida para os trabalhadores. Outros ajudavam na limpeza do terreno ou no transporte de materiais. O projeto deixou de ser apenas um sonho de Helena e passou a representar um objetivo compartilhado por toda a região. Em uma das tardes, enquanto observava a movimentação das obras, Helena caminhou até o antigo pé de umbu que permanecia de pé desde sua infância. Sentou-se à sombra da árvore e olhou para a velha casa de taipa, agora restaurada com cuidado para preservar sua história. Lembrou do dia em que chegou ali apenas para fazer uma limpeza antes de desistir da herança. Sorriu discretamente ao perceber como uma simples decisão tinha mudado completamente o rumo de sua vida. Ao seu lado, Gabriel observava os trabalhadores instalando os primeiros equipamentos do sistema de abastecimento. Os dois trocaram um olhar silencioso, cheio de respeito e confiança, enquanto a água que permaneceu escondida por tantas décadas finalmente começava a seguir o caminho sonhado por Joaquim Duarte, alcançando não apenas a terra seca daquela propriedade, mas também a esperança de uma comunidade inteira que durante muito tempo acreditou que aquele sonho jamais poderia se tornar realidade. Os meses passaram, e a vida de Helena mudou de um jeito que ela nunca imaginou ser possível. A antiga rotina de acordar antes do amanhecer para seguir todos os dias para a fazenda ficou para trás. Depois que o sistema comunitário de abastecimento começou a funcionar, seu tempo passou a ser dividido entre as reuniões da fundação, as visitas às obras que ainda estavam sendo concluídas e os encontros com moradores que queriam apresentar sugestões para melhorar o projeto. Mesmo com tantas responsabilidades novas, Helena fazia questão de continuar levando a mesma vida simples de antes. Continuava morando na antiga propriedade, agora restaurada com muito cuidado, sem perder as características que lembravam a história da família. A casa de taipa recebeu apenas os reparos necessários para garantir segurança e conforto, mas continuava parecendo a mesma de tantos anos atrás. Sempre que algum visitante elogiava o lugar e sugeria construir uma casa moderna, Helena respondia que aquele imóvel era parte da memória do avô, do pai e de tudo o que havia acontecido até ali. Gabriel acompanhava cada etapa daquela transformação. Como agrônomo, assumiu um papel importante na orientação técnica da fundação.
Ajudava a planejar o uso responsável da água, acompanhava estudos sobre preservação do aquífero e fazia questão de ensinar aos moradores porque era importante utilizar aquele recurso com consciência. Ele dizia que encontrar água era apenas o começo. O verdadeiro desafio era garantir que ela continuasse disponível para muitas gerações. Helena admirava cada vez mais a maneira como Gabriel trabalhava. Em nenhum momento ele tentou aparecer mais do que os outros. Sempre fazia questão de lembrar que a maior descoberta foi possível graças às observações feitas pelo avô dela muitos anos antes. Essa humildade fazia com que os dois se aproximassem cada vez mais. A amizade que começou durante a limpeza da velha casa se fortaleceu naturalmente. Eles passaram por momentos de medo, enfrentaram pessoas influentes, ouviram críticas, superaram dificuldades financeiras e comemoraram juntos a maior descoberta da comunidade. Sem perceber, já compartilhavam muito mais do que um projeto. Compartilhavam a confiança construída durante todos aqueles meses. Em uma tarde, depois de uma longa reunião sobre a expansão da rede de abastecimento para outra comunidade vizinha, Helena e Gabriel decidiram caminhar pela propriedade antes de voltar para casa. O sol começava a baixar, deixando o céu com tons alaranjados. Enquanto caminhavam, observavam a vegetação ao redor do reservatório, que começava a mudar lentamente graças ao acesso constante à água. Algumas árvores que antes pareciam não resistir à seca, agora apresentavam folhas novas. Pequenos jardins surgiam próximos às casas dos moradores, e hortas comunitárias começavam a produzir alimentos que antes eram difíceis de cultivar naquela região. Helena olhava tudo aquilo com um sorriso tranquilo. Em determinado momento, ela comentou que ainda tinha dificuldade para acreditar que tudo aquilo realmente estava acontecendo. Gabriel respondeu que também sentia a mesma coisa às vezes. Disse que, quando entrou pela primeira vez naquela antiga casa para ajudá-la a carregar uma mesa, jamais imaginou que sua vida tomaria aquele rumo. Os dois riram, lembrando daquele dia. Helena comentou que quase recusou a ajuda porque não queria incomodar um desconhecido. Gabriel respondeu brincando que, se ela tivesse insistido mais um pouco, talvez nunca tivessem descoberto o cômodo escondido. A conversa seguiu leve, como acontecia cada vez com mais frequência. Eles já não precisavam fazer esforço para manter o diálogo. As palavras surgiam naturalmente. Nos dias seguintes, a Fundação promoveu uma grande reunião para apresentar os resultados dos primeiros meses de funcionamento do sistema de abastecimento. Representantes de várias comunidades participaram do encontro. Técnicos mostraram relatórios comprovando que milhares de pessoas já estavam sendo beneficiadas diretamente pelo projeto. Também apresentaram estudos demonstrando que o uso responsável da água garantia total segurança para o aquífero. Ao final da reunião, muitos moradores fizeram questão de agradecer pessoalmente a Helena. Uma senhora idosa segurou suas mãos e contou que durante décadas precisou caminhar quilômetros carregando baldes de água na cabeça. Disse que nunca imaginou viver o suficiente para abrir a torneira de casa e encontrar água limpa todos os dias. Helena se emocionou profundamente. Enquanto ouvia aquele relato, lembrava das palavras escritas pelo avô no velho caderno. Pela primeira vez, percebeu que o sonho dele realmente estava acontecendo diante dos próprios olhos. Depois que a reunião terminou, Gabriel encontrou Helena sentada na varanda da antiga casa, observando o movimento tranquilo da propriedade. Levava consigo 2 xícaras de café. Entregou uma para ela e sentou-se ao lado sem dizer nada durante alguns minutos. O silêncio entre os dois nunca era desconfortável. Eles já haviam aprendido que nem sempre era preciso falar para entender o que o outro sentia. Depois de algum tempo, Gabriel perguntou se ela sentia falta da vida que levava antes de tudo aquilo acontecer. Helena sorriu discretamente. Respondeu que sentia falta apenas da tranquilidade de não ter tantas responsabilidades, mas que jamais trocaria a oportunidade de ver tantas famílias sendo beneficiadas. Em seguida, perguntou a Gabriel se ele pretendia aceitar propostas de trabalho em outras regiões, quando aquele projeto estivesse completamente estruturado. Ele permaneceu alguns segundos olhando para o horizonte antes de responder. Disse que havia recebido alguns convites interessantes nos últimos meses, mas recusou todos. Helena perguntou o motivo. Gabriel respirou fundo e respondeu que, pela primeira vez em muitos anos,
Sentia que havia encontrado um lugar onde realmente queria permanecer. Explicou que não falava apenas da comunidade ou do trabalho desenvolvido pela fundação. Disse que, durante todo aquele tempo, descobriu que a pessoa com quem mais gostava de dividir as dificuldades e também as alegrias estava sentada exatamente ao seu lado. Helena ficou em silêncio. Sentiu o coração bater mais forte, mas não desviou o olhar. Gabriel continuou dizendo que nunca quis apressar nada porque respeitava o tempo dela e conhecia toda a dor que havia enfrentado desde a perda do marido. Acrescentou que a admirava muito antes de perceber que estava apaixonado. Admirava sua coragem, sua honestidade, sua simplicidade e a forma como colocava o bem das outras pessoas acima dos próprios interesses. Helena ouviu cada palavra com os olhos cheios de lágrimas. Depois de alguns segundos, respondeu que durante muito tempo acreditou que jamais conseguiria abrir espaço no coração para viver um novo relacionamento. A morte de Carlos deixou marcas profundas, e ela pensava que aquele capítulo da vida tinha terminado para sempre. Mas ao longo de todos aqueles meses, percebeu que Gabriel nunca tentou ocupar o lugar de ninguém. Caminhou ao lado dela respeitando sua história, oferecendo apoio quando ela mais precisava e acreditando nela até mesmo quando ela mesma começava a duvidar. Gabriel segurou delicadamente a mão de Helena. Os dois permaneceram olhando um para o outro sem pressa. Não havia necessidade de grandes declarações. Tudo o que precisavam dizer já tinha sido demonstrado durante cada dificuldade enfrentada desde o primeiro dia em que se conheceram. Naquele fim de tarde, deram início a um novo capítulo da vida dos dois, construído sobre confiança, respeito e parceria. A notícia do relacionamento foi recebida com alegria pela comunidade. Muitos moradores diziam que parecia natural ver os dois juntos depois de tudo o que viveram. As crianças que participavam das atividades da fundação costumavam correr até a antiga casa sempre que Gabriel chegava para as reuniões. Os moradores já enxergavam os dois como uma equipe inseparável. Em uma manhã de domingo, enquanto caminhavam próximos ao poço que havia mudado o destino da região, Helena parou por alguns instantes para observar a água seguindo pelas tubulações em direção às casas da comunidade. Gabriel perguntou no que ela estava pensando. Helena respondeu sorrindo que durante muito tempo acreditou que tinha perdido tudo quando ficou viúva, depois perdeu o pai e imaginou que a herança recebida fosse apenas mais um problema. Nunca poderia imaginar que justamente aquela velha casa, que todos diziam não valer nada, lhe devolveria não apenas a esperança, mas também a oportunidade de construir uma nova família ao lado de alguém que enxergou seu verdadeiro valor muito antes de qualquer outra pessoa perceber a importância da mulher que ela sempre foi. Alguns meses depois que o sistema de abastecimento passou a funcionar plenamente, a antiga propriedade já não lembrava mais o lugar abandonado que Helena encontrou quando herdou a casa do pai. A paisagem continuava preservando as características do sertão, mas agora havia árvores novas sendo cuidadas, jardins simples diante de muitas casas e pequenas plantações que começaram a surgir graças ao acesso constante à água. Famílias que antes dependiam da chegada de caminhões-pipa conseguiam organizar a própria rotina com muito mais tranquilidade. Crianças brincavam sem ouvir diariamente os adultos preocupados com a falta de água, e agricultores voltavam a cultivar pequenas áreas que durante anos permaneceram secas. A fundação criada em homenagem ao avô de Helena se tornou referência para outras comunidades da região. Técnicos de diferentes estados passaram a visitar o local para conhecer o projeto, entender como tudo havia começado e aprender com a experiência daquela comunidade. Sempre que alguém perguntava quem teve a ideia de procurar água naquele terreno, Helena fazia questão de responder que tudo começou muito antes dela nascer, quando seu avô decidiu observar a própria terra com paciência e registrar cada descoberta em um velho caderno. Ela nunca aceitava que colocassem todo o mérito apenas sobre seus ombros. Dizia que apenas teve coragem de seguir um caminho que outra pessoa começou muitos anos antes. Gabriel continuava trabalhando diariamente ao lado dela. O relacionamento entre os dois seguia crescendo de forma tranquila, sem pressa e sem mudar a maneira respeitosa como sempre trataram um ao outro. Quem visitava a propriedade percebia facilmente que existia carinho entre eles,
mas também via uma parceria construída sobre confiança. Nenhum dos dois precisava provar nada para ninguém. Bastava observar como dividiam as responsabilidades da fundação, como resolviam os problemas juntos e como comemoravam cada conquista da comunidade. Em uma manhã, enquanto acompanhavam uma equipe responsável pela restauração definitiva da antiga casa de taipa, um dos trabalhadores encontrou um pequeno compartimento escondido sob o piso de madeira de um dos quartos. O homem chamou Helena imediatamente. Ela e Gabriel se aproximaram curiosos. Dentro daquele espaço havia apenas uma caixa de madeira escura, bem menor do que o baú encontrado meses antes no cômodo escondido atrás da estante. A caixa estava protegida por um pano já bastante envelhecido. Helena a segurou com cuidado. Seu coração voltou a bater acelerado, exatamente como aconteceu no dia em que encontrou o velho caderno do avô. Com delicadeza, retirou a tampa. Dentro havia apenas um envelope muito antigo, dobrado com cuidado e fechado com um pequeno cordão já desgastado pelo tempo. Na frente do envelope havia apenas uma frase escrita à mão: "Para quem encontrar o restante da minha história." Helena olhou para Gabriel, respirou fundo e desamarrou o cordão. O papel estava amarelado, mas a escrita permanecia perfeitamente legível. Ela começou a ler em voz alta. O avô escrevia que aquela carta só deveria ser encontrada por alguém que realmente tivesse decidido cuidar da propriedade e compreender sua importância. Explicava que escondeu aquelas palavras porque tinha medo de que pessoas interessadas apenas em dinheiro descobrissem o reservatório antes da própria família. Em seguida, contava um fato que Helena nunca tinha ouvido. Muitos anos antes, quando ainda era um homem mais jovem, ele percebeu que alguns empresários da região demonstravam interesse incomum por aquelas terras. Em conversas que ouviu por acaso, descobriu que existiam pessoas tentando localizar reservas subterrâneas de água para comprar propriedades baratas antes que os moradores descobrissem seu verdadeiro valor. Como não possuía recursos para perfurar o terreno, nem força para enfrentar gente poderosa, decidiu guardar tudo em segredo. Durante anos, continuou registrando suas observações, desenhando mapas e anotando cuidadosamente cada detalhe, esperando que um dia alguém da própria família pudesse concluir o trabalho. Helena continuou lendo emocionada. Mais adiante, o avô escrevia que tinha consciência de que talvez nunca visse seu sonho realizado. Por isso, preparou todo aquele material para ser encontrado no futuro. Contava também que muitas pessoas o chamaram de sonhador. Disseram que ele estava perdendo tempo observando pedras, plantas e pequenos sinais da natureza. Mesmo assim, nunca deixou de acreditar naquilo que enxergava todos os dias caminhando pela propriedade. Em um dos últimos trechos, escreveu uma frase que fez Helena interromper a leitura por alguns segundos. O avô dizia que a verdadeira herança que desejava deixar nunca foi a terra nem a água. O que realmente queria transmitir era a coragem de não desistir quando todos diziam que não havia mais esperança. Helena enxugou discretamente as lágrimas e continuou lendo. A carta terminava dizendo que, se aquelas palavras estavam sendo lidas, significava que alguém da família teve coragem de acreditar antes de ter qualquer prova. Também dizia que essa pessoa deveria lembrar para sempre que a água só faria sentido se chegasse a quem realmente precisava dela. Gabriel permaneceu em silêncio durante toda a leitura. Quando Helena terminou, fechou cuidadosamente a carta e a segurou junto ao peito. Durante alguns minutos, nenhum dos dois disse uma palavra. Eles apenas observavam a antiga casa, agora completamente restaurada, imaginando quantos anos aquele segredo permaneceu escondido ali. Dias depois, Helena decidiu compartilhar o conteúdo da carta durante uma cerimônia organizada pela fundação. Moradores da comunidade, representantes de outras cidades, professores, estudantes e autoridades locais participaram do encontro. Em vez de fazer um discurso sobre sua própria trajetória, Helena contou a história completa do avô desde o início. Falou sobre os anos de seca, sobre as caminhadas dele pela propriedade, sobre as anotações feitas pacientemente e sobre o medo de perder tudo para pessoas interessadas apenas em lucro. Quando terminou de ler a carta diante de todos, o silêncio tomou conta do lugar. Muitos moradores choravam discretamente. Vários idosos lembravam de Joaquim Duarte como um homem simples, que nunca recebeu reconhecimento enquanto esteve vivo. Naquele momento,
Todos compreendiam que a maior descoberta daquela história não era apenas o aquífero escondido sob a terra. Era perceber que um agricultor sem estudos formais conseguiu enxergar aquilo que especialistas e empresários ignoraram durante décadas porque observava a natureza com atenção todos os dias. Após a cerimônia, Helena caminhou sozinha até o antigo pé de umbu que ainda permanecia de pé na propriedade. Sentou-se no mesmo lugar onde tantas vezes conversou com o pai durante a infância. Gabriel chegou alguns minutos depois e sentou-se ao lado dela. Os dois ficaram observando ao longe as crianças brincando perto do centro comunitário construído pela fundação. O som da água passando pelas tubulações já fazia parte da rotina daquele lugar. Helena comentou que, às vezes, ainda tinha a impressão de que tudo aquilo era um sonho. Gabriel sorriu e respondeu que talvez os maiores sonhos fossem justamente aqueles que demoravam muitos anos para acontecer. Helena olhou mais uma vez para a antiga casa. Lembrou do dia em que chegou ali apenas para fazer uma limpeza antes de tentar vender a propriedade por qualquer valor. Se tivesse desistido naquele momento, o cômodo escondido jamais teria sido encontrado. O caderno permaneceria esquecido. A carta do avô nunca seria lida e milhares de pessoas continuariam enfrentando a seca sem imaginar o que existia sob seus pés. Naquele instante, ela compreendeu completamente o significado da herança deixada pela família. Não era apenas a água escondida sob a terra. Não era o valor da propriedade, nem a fama que surgiu depois da descoberta. A verdadeira herança foi a oportunidade de recomeçar quando acreditava que a vida já não lhe reservava mais nenhuma surpresa. Realizar o sonho que o avô guardou durante décadas, devolver esperança a uma comunidade inteira e encontrar ao lado de Gabriel um amor construído com respeito, confiança e companheirismo, muito antes que qualquer riqueza aparecesse, entendendo finalmente que algumas das maiores transformações começam exatamente nos lugares que o mundo inteiro insiste em chamar de sem valor.